Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Futebol Mais Debate, aqui pela TV Mais ABC, também pelo Facebook, facebook.com/TV Mais ABC, para você participar conosco, para concorrer a vários prêmios que nós vamos sortear esta noite, que eu vou informar daqui a pouquinho, depois da apresentação dos nossos convidados, da nossa mesa desta segunda-feira. Vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro está virando um Campeonato Carioca, porque o Flamengo é líder, já abrindo vantagem para a concorrência, o Fluminense jogando agora contra o Paraná Clube, se vencer, assume a vice-liderança também. Na quinta-feira tem Fla-Flu e numa dessas os paulistas estão ficando para trás. O São Paulo perdeu a invencibilidade, caiu para a quarta colocação, está ainda no G4 e é o melhor dos paulistas. O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1-0 lá no Maracanã, terceira derrota do Osmar Loz no comando do Timão em 4 partidas. Atenção, hein? Será que o sinal amarelo está ligado já lá no Corinthians? Palmeiras, por sua vez, hein? Nada como um jogo contra o São Paulo. Dica para a diretoria do Palmeiras, quando tiver em processo de crise aí, chama o São Paulo para fazer um amistoso lá no Allianz Parque, que fica tudo certo, resolve pelo menos. A sugestão é botar o jogo do São Paulo, o jogo do São Paulo sempre depois do Corinthians, porque aí fica a tristeza e vem a alegria, né? Senhores, este é Carlos Carreiras, ele participa do programa, ele é assim mesmo. 2 semanas de folga, né, meu? Mesmo sem ser convidado, né? Ele já dá aquela atropelada. 2 semanas, né? Mas enfim, a gente tem que passar por isso, porque o homem manda geral, apesar de ter dado uma esculhambada aí nas últimas semanas. Né? Cabulou 2 programas, está advertido pela direção da casa. E o Santos tirou o pé do lodo, foi contra o Vitória. Agora, o Santos fez 3 pontos no Campeonato Brasileiro contra Ceará, contra o Paraná Clube e contra o Vitória. São 3 times que estão na zona do rebaixamento. Agora, quarta-feira tem clássico pela frente. Aí sim a gente vai dar uma medida como é que está essa recuperação do Santos, se de fato ela existe. Hoje tem também sorteio da Libertadores. Se abaixar o celular a gente agradece. Em Luque, no Paraguai. O sorteio começa daqui a pouquinho, nós vamos informar durante o Futebol Mais Debate os confrontos das equipes brasileiras na Libertadores e vamos falar também de seleção brasileira outra vez, segunda vez hoje que ele recebe, só enquanto nós estamos aqui na bancada. E viva o gemidão do WhatsApp, meu Deus do céu. Nós vamos falar também de seleção brasileira porque a Copa está chegando. E o Brasil estreia no dia 17, um domingo, realizou o amistoso ontem contra a seleção da Croácia e foi uma seleção no primeiro tempo, no segundo tempo com o Neymar, o time já se portou de uma outra maneira. Nós vamos falar sobre Copa do Mundo também com um convidado especial que estamos recebendo esta noite, além, é claro, do meu parceiro, meu companheiro de Esporte Mais, o Roberto Gozzi, que hoje está conosco na bancada do Futebol Mais Debate. Boa noite, Gozzi, seja bem-vindo. Boa noite, Frank, boa noite a todo mundo aqui da bancada, ao pessoal do Futebol Mais Debate, que estava comigo no Esporte Mais agora há pouco. A gente fica aqui na expectativa do sorteio da Libertadores. A gente pode ter clássicos memoráveis, a gente pode ter Flamengo e Corinthians, Corinthians e Boca Juniors e por aí vai. Os clubes paulistas estão nessa expectativa, aguardando o sorteio da Libertadores da América. Olha, nós podemos ter aí, nesse embalo aí do destaque do Gozzi, nós podemos ter um Flamengo e Corinthians e podemos ter um Boca e River. Já pensou? Aí a América do Sul para, né? Que clássico. Para os confrontos pós-Copa do Mundo. Não devia apresentar, porque ele já foi apresentado, já se intrometeu em tudo, mas em todo caso está por aqui Carlos Carreiras. Seja bem-vindo, boa noite. Corinthians completo é outra história, né? Aí é diferente, né? Não vai acontecer igual. Falei boa noite. Boa noite, Frank. Mínimo de educação. Boa noite, Luciano. Boa noite, Robertinho Europa. Robertinho Europa, né? Robertinho voltando da Europa. O cara ficou 80 dias na Europa. Lavando o prato lá, não vai conseguir voltar. Tá de brincadeira, né? Eu 2 semaninhas de folga aqui, né? O Frank capitaneando legal aqui o programa, me surpreendendo, bem bacana. E você falou do Santos, que o Santos ganhou de quem? Vitória? Paraná Clube, Vitória e Ceará. Dos concorrentes diretos. Os 3 que estão na zona do rebaixamento. Concorrente direto, né? Os concorrentes diretos. É uma linha de raciocínio. É uma linha de raciocínio. Não excluo, não. Se ele não ganha ontem, ele estava lá. Né? Certamente. Agora, o campeonato ainda está muito equilibrado. Hoje a gente vai falar bastante aqui do Corinthians. Vou cornetar bastante aí, embora o Corinthians esteja mais de 50% do time desfalcado. Eu acho que o técnico tem que ser bem, como se fala, ele tem que ser muito bem preciso
para poder tentar arrancar leite de pedra. Faz parte, né? Você pegar e tirar o Pedrinho, que estava jogando muito bem, deixar o Matheus Vital em campo e ainda colocar o Casim, eu acho que ele está de brincadeira. Então, nós vamos falar bastante disso aqui, né? Vamos falar bastante. Porque falando assim, quem não assistiu o jogo parece que é uma das piadas do Carreiras, mas não é não, o Loss ressuscitou o Casim. Boa noite especial para o nosso parceiro, o nosso amigo, sempre muito bem-vindo aqui na bancada do Futebol Mais Debate, jornalista conhecidíssimo aqui na nossa região, faz um trabalho excelente também. Luciano Luiz está conosco para falar um pouquinho de seleção brasileira. O Luciano está partindo quinta-feira lá para a Rússia para trazer informações também do Mundial para os amigos aqui da região do ABC. Seja bem-vindo, Luciano. Prazer em vê-lo, meu irmão. Boa noite, prazerzão, Frank, estar de volta contigo, Carreiras, Roberto, enfim, todos que nos acompanham. Enfim, a expectativa, né? Seleção brasileira, venceu ontem, deu aquele alento, mas a impressão que eu tenho é que a galera ainda está muito ligada no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. O pessoal ainda está muito apegado à sua equipe, ao seu time. Só vão pensar em seleção brasileira depois da abertura, porque aí não tem mais jogo, aí tem que ser seleção brasileira mesmo. Para de jogar, Luciano. Não tem. Porque quem não torce para o Corinthians, torce contra o Corinthians. Esse é o grande problema. Então, aí a audiência, esse é o grande registro. Por conta disso, acho que a seleção brasileira vai demorar um pouquinho para empolgar, mas ontem eu confesso que fiquei um pouco mais preocupado do que eu já estava em relação à seleção. Olha, e como diria Caetano Veloso, é que Narciso acha feio o que não é espelho, não é, meus amigos? Vamos aos prêmios da noite aí para você saber, através da sua participação. Dá um tempinho só. Se você quiser apresentar o programa, você fala, amigo. Você acha que eu não vou ficar discutindo com você, porque agora eu não estou mais comentando aqui. Vamos ao áudio do Canal 100, que é a trilha mais popular e mais bonita do futebol brasileiro, para anunciar os prêmios desta noite. Você gosta mesmo dessa? Do Canal 100? Você acha essa mais legal do que a do... Aí, olha que coisa maravilhosa. Aí eu gostava mais do Desafio ao Galo. Aquela o Desafio ao Galo é sua cara, bem sua cara também. Sorteios da noite, atenção, hein? Um jantar para 2 pessoas do restaurante Sete Mares, lá em São Caetano. Do vovô Simon agora, hein? Grande Simon, um abraço para ele. Jantar para 2 pessoas também na Costelaria Berlim. Olha só, do nosso querido São Paulino, Daniel, que tá com a orelha doendo, hein? Tá cansado, freguesaço do Palmeiras. 7-0, né? Um rodízio de pizza na Pizzaria Trípoli, aqui do nosso amigo do Gugu. Grande Gugu. Onde a gente cola sempre depois do programa. Tem também o kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center para você incrementar o seu carango, como diria Carlos Carreiras, que usa essas expressões ultrapassadas, como carango. Kit de profilaxia do Centro Odontológico Doutor do Povo. Esse é o famoso tapa na dentadura. Um kit de profilaxia do Centro Odontológico Doutor do Povo, mais kit de clareamento. Isso aí é uma bala, hein? Isso é uma bala. Isso aí é bem bacana. Uma cesta de produtos de limpeza da Riance, suprimentos para você também, a Riance lá de São Caetano. Produto preferido da mulherada que assiste o programa. Cesta de limpeza, elas ficam tudo doidas. Isso, legal que o Carreiras ele é comentarista de prêmio também, isso aí que é legal. Um almoço para 2 pessoas do restaurante Lagábia. O nosso querido Aloysio, grande Aloysio. Grande abraço para o Aloysio também. E um jogo de cama da Politex, esse invernão que está pegando, hoje está uma friaca danada. Sempre é bom ter um kitzinho novo para cama para aquecer melhor também. Eu durmo num cobertor bem gostoso da Politex. E também tem, esse prêmio é legal também, já 2 semanas conosco, né? Uma camisa da Copa, é uma gentileza da boutique. Que show também aqui para o nosso programa. Se a gente tiver alguma das camisetas aí pronta aí para mostrar. Eu tenho um insert aí, porque é muito bacana essa camiseta. Né? Aliás, mandar um abraço para a Karina, para o Molines. Se não tiver, a hora que tiver, é só avisar também que a gente coloca aí no ar. Mandar um abraço para a Karina, para o Molines que também está bravo com o Loss. Molines é corintiano doente, né? Esteve aqui o Molines participando conosco 2 semanas atrás, respondendo quem sabe mais do Corinthians. Para concorrer, você faz o seguinte, mande a sua mensagem para contato@tvmais.com.br. Você vai concorrer a todos esses prêmios. E lembrando que a gente começa a encerrar o programa 25 minutos antes para dar tempo de sortear todos os prêmios que o Carreiras e a TV Mais e os nossos parceiros oferecem a cada edição do Futebol Mais Debate, tá bom? Agora, o Carreiras e amigos, vou sugerir o seguinte, vamos aproveitar a presença do Luciano Luiz aqui para a gente falar um pouquinho de Copa do Mundo também, porque hoje, hoje foi o dia da finalização dos grupos das seleções, né? As seleções apresentaram a lista final dos 23 atletas
para a FIFA e agora não tem mais volta, né? O Borja, por exemplo, do Palmeiras, está na lista da Colômbia, na lista finalizada, e o Sané, né? Salah. O Salah está na lista do Egito, mas o Sané ficou fora da lista da Alemanha, talvez a maior surpresa aí de todas as listas aí, de todas as seleções, pelo menos assim. O Sané que é irmão do Marcos Gabriel, né? Começou, né? Mas bem distante, né? Bom, o Brasil não tinha surpresas, né? Porque o Tite já tinha definido, já tinha levado só os 23, né? Então, vamos falar um pouquinho do amistoso da seleção contra a seleção da Croácia. Foram 2 tempos bem distintos, né? A partir da entrada do Neymar, a movimentação do Brasil passou a ser bem diferente, né? E a Croácia, no primeiro tempo, insistindo mais naquela marcação alta, pressionando um pouquinho da saída de jogo da seleção brasileira. Acho que foi importante também. Né, Luciano? Queria que você falasse primeiro aí. Eu acho que foi um bom teste para a seleção e deu para ficar bem claro a importância que tem o Neymar para o time. Eu acho que foi um bom teste, mas principalmente o primeiro tempo, né? Que deu para ver um time bastante forte jogando contra a seleção brasileira, exatamente como vai ser no Mundial. O segundo tempo já houve uma movimentação por parte dos bastidores pedindo para o pessoal da Croácia dar uma segurada. O Neymar chegou, lógico que ele teve o talento sim para marcar o gol, mas se a gente acompanhar o lance, com todo o seu talento, com tudo aquilo que ele tem de técnica, que a gente não vai querer nem questionar, mas ele não sofreu uma marcação como ele vai sofrer na Copa do Mundo. Ali o pessoal deu uma segurada. Deram um pisão, mas foi no pé esquerdo. Né? Eu acho que a seleção brasileira precisa evoluir muito mais, está muita blindagem, muita proteção. Acho que a notícia boa hoje, não sei se até que ponto boa, o Carreiras deve gostar até mais dessa notícia, é que o Renato Augusto, que não viajou para Liverpool para jogar diante da Croácia, ele ficou fazendo um trabalho de fortalecimento no joelho, ficou à disposição e hoje, mesmo com o dia de folga da seleção brasileira, ele treinou no CT do Tottenham, né? Os jogadores foram dispensados, ele fez questão de ficar treinando e agora à tarde a informação que eu tive é que ele está liberado, então amanhã ele já participa do treinamento normal, porque o Tite gosta muito do Renato Augusto, a chance dele entrar em algumas partidas é muito grande. Agora, eu acho que a seleção brasileira precisa ser um pouco mais testada. O adversário de domingo também é bem bacana, a Áustria, né? Ganhou da Alemanha, ganhou da Rússia, enfim. É um time interessante. Eu acho que a seleção brasileira está... Eu gostaria de estar tão confiante como muitos, né? Acompanhei a primeira semana lá na Granja Comari. Achei também uma blindagem absurda, achei pouca bola, pouco trabalho no campo e a gente sabe o final disso como acaba acontecendo. O Gozzi, o Luciano trouxe a informação aí do Renato Augusto, sinceramente, eu espero que o Renato Augusto treine bastante, viu? Que ele treine bastante, que ele arrebente no treino. Mas só no treino também, porque para mim no time ele é um dos jogadores de confiança do Tite, mas eu acho que não vai ser titular. O Tite está gostando muito dessa, e até me preocupa isso, dessa formação com o Fernandinho, porque pelo que eu vi naquele primeiro tempo... Acho que o Neymar voltando, o Fernandinho deve sair do time para o Felipe Coutinho vir por meio. Eu acho que depende do jogo. Viu? O Tite está gostando muito dessa formação. A ausência do Daniel Alves faz muita falta. Eu acho que o Tite não estava preparado para perder um jogador que nem ele. O Danilo jogou muito bem naquilo que o Tite pediu, mas é defensivamente, né? O Daniel Alves faz muita falta. Então a gente precisa ver como que ele vai ajustar. Eu acho que o Danilo vai jogar e não o Fagner, não sei que se machuque, que aconteça alguma outra coisa, mas a princípio eu acredito que o Renato Augusto não tem espaço. Essa questão da recuperação dos atletas conta muito também, né, o Carreiras, eu acho, para apontar aí a titularidade, ou pelo menos a equipe que começa a disputar a Copa de forma efetiva, né? Eu, particularmente, eu acho que o adversário foi um adversário muito forte, do ponto de vista de rigoroso. Todo mundo sabe como a Croácia joga pesado, a Croácia joga duro. Não é um time que um pouquinho, né? Teve um cavalo lá, quase matou mas no segundo tempo tiraram o pé, né? Foram, aliás, orientados a tirarem o pé no segundo tempo. Aí porque podia sobrar para os dois lados. Para os dois lados, também exatamente. tem esse jogo. O Fernandinho tomou um cartão amarelo no amistoso. Então, essa é a questão. Aí você vê, mas só que assim, você não pode falar que a Croácia é só isso. Hoje ela tem os dois titulares nos dois principais times do mundo, praticamente. Barcelona e Real Madrid são os dois titulares. São os caras podem falar o que for, mas são titulares
assim, incontestáveis. E não Aliás, são só o meio dois. de campo é melhor do que o meio de campo de muitas seleções bem mais tradicionais, o meio de campo da Croácia. Eu acredito que vai dar, ela sempre teve uma tradição, eu acho até que vai dar um grande trabalho na Copa do Mundo. E o vídeo polêmico do Modric cumprimentando o Neymar depois do jogo, lá trocando camisa. Não, mas por que polêmico? Que ele falou, te esperamos lá. E aí deu um rebu, já deu um chabu danado lá Não, mas aí já nos é... periódicos aí, espanhóis. Bichão, aí já é fofoca, aí já é tititi. Isso aí, sei lá, eu não sei, eu não vou ficar falando de coisa que eu não sei. O que eu sei é que eu vi um Brasil letal. O Brasil é aquilo lá. Neymar em campo, o Brasil é outro time. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil, de certa forma, tem que se blindar dessas coisas. Não pode deixar que essas especulações, como já ocorreu em outras edições de Mundial, aí, como foi a Casa Aberta lá em Vegas, lá na Suíça, lá de chegar todo mundo fazendo samba do crioulo doido lá, entra empresário de lá, empresário de cá, família, cachorro, papagaio, vai todo mundo para a concentração da seleção brasileira e faz o que quer. O Brasil tem que se blindar neste momento. Concentrar suas forças. Jogadores, comissão técnica, quem mais fizer parte da delegação da seleção brasileira, concentrar esforços em fazer um bom Mundial, em fazer essa equipe chegar até a decisão da competição, pelo menos. Você falou de negociação, hoje o Fred assinou com o Manchester United, né? Aproveitou a folga, enquanto todos saíram para fazer compras, ele saiu para assinar um contratinho milionário com o United. Mas essa é uma caçapa que ele tinha cantado, né? Ele Já tinha avisado semana tava, passada, já tava. vou resolver a minha situação antes da Copa do Mundo. Já estava 2 Né? semanas já Então, para ser matou resolvido e isso. tudo bem. Um jogador que tinha opção, né, de ir para o Manchester Tem City participação, e foi isso, pro... dessa avisa. Não, eu tive Manchester informação United. aqui que acho que fechou Corinthians e Boca, hein? Fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui. É. Ah, então é Faz tranquilo. sentido? Então Um tá grande preocupado, clássico, né, que tá a gente já Aí, teve aí. tranquilo. O último não tão bem pro Corinthians. Monitora o sorteio aí, Gozi, porque aí eu vou monitorando aqui Paraná 0, Fluminense 0. Paraná, como tá segurando agora todo mundo, hein, rapaz? Começo do segundo tempo Mas agora. não aguenta o Fluminense. Né? Já aguentou 45 Pessoal, aqui minutos. já é muita alguma pergunta do Palmeiras já, mas a gente vai falar daqui a pouco. Aqui, vamos lá, José Mauri perguntando, estará 100% para a estreia? coisa. Brasil? Eu acho que a Eu acho que questão assim, em termos de elenco, não, né? Não, Em termos de o elenco, Neymar, tá está nítido. dizendo o Neymar. O José Mauri perguntou, Isabel José Mauri perguntou do Neymar. Eu acho que, 100%. e só para entender, eu acho que não tem Corinthians e Boca, porque o primeiro ainda sorteio não. vai ser da Sul-Americana, né? Não, vai o cara ser. acho que não está tem. chutando então aqui. Talvez fosse um palpite aí, né? de Olha, repente. eu acho assim, o Neymar, não é questão de estar 100% ou 200%, ou 90% ou 80%. Não, essa é a questão. A questão é que se o Neymar estiver bem, ele decide jogo. Ele decide jogo, é diferente. E hoje o time que vai jogar contra o Brasil, ele vai se preocupar com o Neymar, aí ele deixa o Coutinho solto, ou ele deixa o Ilha. É muito jogador que decide jogo. Sem contar que a gente pode colocar nessa cesta aí também o Firmino. Isso que eu ia O entrar nessa Firmino questão nós agora. podemos colocar nessa cesta porque é um jogador muito inteligente. Agora, na minha opinião, o Renato Augusto vai ser titular desse time. E merece ser titular. Ainda tem o Douglas Costa, né? Que está se recuperando, que é um jogador também que. Mas pode eu acho que aí é entrar. uma opção tática. opção, mas aí eu acho opção que já tática, é uma questão de mudar um pouco o jogo. Douglas Costa é o time precisando explorar um contra-ataque no segundo tempo, talvez dar mais velocidade. velocidade pelo setor esquerdo. Agora, eu acho que a marcação que o Neymar vai enfrentar na Copa não é a marcação que ele encontrou ontem. A marcação que ele vai encontrar na Copa é a marcação que ele teve do Zúñiga. É uma marcação mais forte, não é uma marcação assim de respeito. Porque é o menino Ney, tá sabe voltando. Mas eu sei, mas se acontece, você acha que vai ser mais difícil do que da Champions League, esses Claro. caras? Não, eu não acho. que não, eu acho que não não. acho. Acho que é o mesmo Vamos nível. lá, vai jogar contra a Suíça. Você acha que a da Suíça eles jogam mais do que um time pronto da Champions League? Não joga, pá. Então. Escuta, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O Brasil, se jogar com aquela base que tinha, inclusive, o Renato Augusto como titular, vivendo um outro momento do futebol dele, evidentemente, mas se jogar basicamente com o time que enfrentou a Argentina e com o volume de jogo que teve contra a Argentina em Belo Horizonte, foi uma das grandes apresentações da seleção do Tite. É verdade. Cara. Foi praticamente impecável. E o Tite, assim, ele jogando com o Fernandinho e Renato Augusto no meio-campo, ele fez a inversão dos dois ali, mas assim, ele mexeu no time sem precisar substituir e assim, com o primeiro, ele não esperou o intervalo, não esperou nada. Agora os Porque números. o Fernandinho, naquele jogo, tomou um cartão amarelo com 5 minutos de jogo, você se lembra? Sim. Falou, pô, inverte aí.
E os argentinos tiveram medo de tomar uma goleada aquele dia. Claro, eu lembro na tribuna, conversando com alguns colegas, tem o Ernesto, que ele não é do Clarim, ele é de outro jornal lá da Argentina, tá sempre, né, nessa história de cobrir seleção, e ele saiu comentando o seguinte: nós não vamos para a Copa, nós não vamos para a Copa. Eu falei, para. É que naquele jogo também era o pessimismo, né, que a Argentina, eles estavam naquele, né, inclusive naquela época eles estavam fora, né, o Brasil estava... Sim, era o Edgardo Balsa ainda. Né, aliás, os números do Tite são fantásticos, mas assim... 20 jogos, 16 vitórias. Até aí o Dunga não tinha perdido um jogo na seleção e perdeu uma e foi embora, saiu da Copa. Então não é por aí também que tem que ser analisado. A estatística é que nem biquíni, né? Você vê muita coisa, mas o essencial está cobertinho ali. Então tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto para você analisar a estatística. Se vocês quiserem dar nota para as piadas do Carreiras também, pode ficar à vontade. Você já tinha ouvido essa? facebook.com/tvmaisabc. Boa, viu, Carreiras? Eu tô... Cara, assim, eu não posso transparecer isso porque eu estou apresentando aqui o programa, mas, nossa, por dentro aqui eu estou me acabando de rir, cara. E eu queria saber o seguinte, Ari, Toledo, desculpa, Carreiras, para você, quem que seria titular da seleção? Dentro de uma discussão que nós já travamos aqui também em outras edições do Futebol Mais Debate. Roberto Firmino ou Gabriel Jesus? Hoje, eu acho que o Firmino. Meu meio campo, porque para trás aí vai... Meio campo do Carreiras é Jadson, Rodriguinho, já fala da zaga também. Casemiro, Renato Augusto. Eu gosto disso, você faz uma pergunta bem específica e eu falo... Casemiro, Renato Augusto. E os outros 4, cara, Neymar, Coutinho, William e o Firmino. Você tira o Paulinho? Gente, vocês estão muito na Copa de 70, não dá mais para jogar com 4 atacantes. E para você, quem que será o atacante muito titular? Atacante. Mas não é 4 atacantes. O Corinthians joga com 4 atacantes. atacantes. Até já falou sobre o assunto, mas com o Firmino ali, né? No cangote dele. Qualquer vacilo, o Firmino ontem não foi tão bem, mas no final fez aquele golaço, não dá para questionar. Jogando em casa... A questão que eu vejo é o seguinte, analisando o Paulinho e o Renato Augusto. Sim. O Paulinho é muito mais de chegada, certo? O Paulinho é muito mais de chegada. Só que é o seguinte, para que você precisa de um jogador de chegada se você tem um Neymar, se você tem um Coutinho, se você tem um William? Então você, não sei se... Agora, você tem do lá atrás um cara como o Renato Augusto, que põe a bola onde ele quer, bem diferente de um Paulinho. O Paulinho, para um toque curto, agora o Renato Augusto, ele faz o jogo andar com uma facilidade impressionante. E uma coisa que também surpreende, que o Casemiro hoje também é um cara assim. O Casemiro não era. O lançamento que ele deu para o Firmino... Exatamente. O Casemiro cada vez mais é um cara que... Aliás, o Casemiro e o Zidane têm uma história muito legal, né? Porque com a subida do Zidane, ao assumir o Real Madrid principal... A ascensão de Casemiro. Ele levou o Casemiro... Que já treinou no Real Madrid. Já tinha acompanhado. Ele entrou junto, cara, e ganharam tudo junto. Impressionante. Você não leva ele lá para a Arábia, não. Hein? Eu acho que o Renato Augusto ele tem uma vantagem. Sim, primeiro, ele tem a confiança do Tite, como o Roberto falou. Lembrar que nós estamos conversando aqui dos atacantes, tá? Estou falando do Renato Augusto. Agora, não, mas ele mata a importância do Fernandinho, porque ele consegue ajudar o sistema defensivo e também chegar. Ele não tem a chegada na área que o Paulinho tem, mas aí eu vou nessa linha do Carreiras. Eu acho que onde você tem o William... Hoje, Firmino em melhores condições em relação ao Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus até acho que tecnicamente é melhor, mas hoje o Firmino joga mais. Então você vai ter esses caras vão esquentar banco, não tem jeito. Paulinho é um baita jogador, mas vai esquentar banco. E é um privilégio, né, que o Brasil tem de ter atletas assim, por exemplo, Douglas Costa. Que seleção do mundo Douglas Costa não seria titular? Que seleção do mundo Roberto Firmino não seria titular? Que seleção do mundo Felipe Luiz não seria titular? Marquinhos, né? Então, acho assim, o momento do Brasil é bem interessante. Agora, o problema é transformar tudo isso num time, né? Não, mas o time está bem. O Tite, a gente pode acreditar nele que ele sabe o que ele faz. Ele estuda bastante. Agora, o teste ontem foi um teste bem forte. Agora, eu acho que assim, o essencial, o primordial para essa seleção vai ser justamente criar alternativas, ter alternativas que possam mudar taticamente o jogo em situações em que o time não esteja produzindo, né? E o Tite, reiteradas vezes, várias vezes, ele já mostrou que ele cria essas alternativas, né? E que ele testa essas alternativas, né? Então, ele tendo uma equipe adequada a todas essas mudanças de sistema, o Brasil vai se dar bem. E ele vai colocar o Gabriel Jesus como titular por um motivo, né? Quem acompanha o trabalho do Tite há tantos anos como nós aqui, a gente sabe que tem uma expressão que ele usa que é meritocracia, né? Muita gente replica isso, mas assim, o Tite que gosta de utilizar isso, ele vai colocar o Gabriel Jesus porque o Gabriel Jesus foi fundamental para o crescimento da equipe,
nas eliminatórias. Ele vai levar isso em consideração, vai levar em consideração as lesões do Gabriel Jesus, a recuperação dele e o fato de, assim, os dois hoje, eles estão se equiparando, né, na seleção. E dele ter a confiança também no Roberto Firmino. Sabe, e o Gabriel Jesus sabendo, ó, você vai entrar, vai jogar, vai ser titular, mas qualquer momento da partida eu posso lançar o Firmino, vou ter a mesma qualidade e não vai ser demérito nem para um nem para outro. Mas aí essa meritocracia até porque ele já fez o grupo entender também essa forma de trabalhar. Eu não sei não. Com o Coutinho dentro de campo, o Firmino tem outro entendimento, eles jogaram junto muito tempo, não sei lá. Eu ainda acho que o Gabriel Jesus vai esquentar um banquinho aí. Eu acho que se não render nas primeiras rodadas... Não, esse jogo agora dessa semana aí, vai de novo, vai. O Firmino vai espetar 2 gols no jogo. Como é que o Tite vai ficar complicado pro Tite escalar o cara assim? E tem um outro personagem que a gente não comentou, mas eu acho que hoje ele é a peça fundamental, impressionante o que está jogando, que é o Marcelo. Como eu sou fã desse atleta. Ele joga muito no Real Madrid, ele joga muito na seleção. Ele domina a bola com uma facilidade, ele joga com a perna direita, ele joga com a perna esquerda. Olha, eu acho que hoje é o principal jogador. Eu não sei se eu até ousaria, de repente, em determinado momento da partida, entrar com o Felipe Luiz na esquerda e deixar o Marcelo Armando no meio, porque a qualidade técnica do Marcelo é impressionante. Tudo bem que eu estou querendo mudar a escalação do Tite, mas olha, a qualidade ele tem demais naquela perna esquerda. O Felipe Luiz ontem teve uma bola lá que ele tomou nas costas, coisa de principiante. Deu uma vacilada. Eu acho assim, fora da curva da seleção brasileira, eu vejo o Felipe Luiz só. O resto aí tá tudo... Marcelo, né? Você diz fora da seleção. Você acha? Eu não acho o Felipe Luiz bom jogador. Acho um baita lateral. Para mim, o Felipe Luiz é um bom jogador, só isso. De meritocracia, essa questão do Thiago Silva como titular agora na reta final. Fica um pouco complicado pro Marquinhos, né, que carregou o piano ali pro Tite. Mas ele deu essa letra aí nos 2 amistosos finais aí de preparação, né? Quando ele começou com o Thiago Silva e o Thiago Silva subiu muito de produção com relação às convocações anteriores, né? Tanto que assim, eu saí daqueles 2 jogos lá contra a Rússia e a Alemanha com a conclusão de que o Douglas Costa e o Thiago Silva foram os maiores beneficiados, né? Os que se deram melhor assim, em termos de desempenho e de meio que carimbar o passaporte e ganhar um moral ali com o Tite, né? E ele veio a público até na entrevista da semana passada explicar o quão difícil foi para ele ter que tirar o Marquinhos, né? Que é outro jogador que está numa excelente fase e optar assim, por iniciar com o Thiago Silva, algo também que eu particularmente estava esperando por aqueles 2 últimos jogos. E só para lembrar também, no jogo contra a Alemanha, o Gabriel Jesus voltando de lesão também, tentando voltar aos poucos, nem no clube dele, nem no City ele estava jogando como titular, justamente por estar retornando de uma lesão, teve uma participação, assim, guardadas as devidas proporções, similar à do Neymar agora. Ele voltando de lesão, entrou lá, fez 1-0, garantiu o resultado do jogo contra a Alemanha. Né? Mas lembrando que se a gente vai falar alguma coisa de defesa, né? 3 gols em quantos jogos? Os últimos 10 jogos, é isso? 3 jogos. Então nós temos que não dá para discutir. Não dá. Os 3 são ali, top de linha. O Thiago Silva é impressionante como ele é muito técnico, né? Ele tem uma posição, acho que o que marcou de uma forma negativa o Thiago Silva para a torcida brasileira foi o fato dele ficar de costa lá contra o Chile, naquela decisão por pênaltis na Copa de 2014, aparecer chorando e tal, mas tecnicamente eu acho que é um cara sensacional. Dificilmente ele falha no Paris Saint-Germain, acho que é um baita. Até pela questão da idade, né? O Marquinhos vai. Não, vai. Para a próxima Copa, o Thiago Silva provavelmente não. E é um privilégio, né? Aliás, eu achava, até porque o Marquinhos algumas vezes atuou como lateral direito no PSG. Porque, de repente, o Tite poderia improvisá-lo, mas aí é uma opção dele e tal, de colocar o Danilo. Mas você já quer tirar o Marcelo da lateral, agora você quer tirar o Marcelo da zaga. Tô revolucionando. Pô, você quer mudar tudo que o Tite faz. Mas o Marquinhos joga, não é que eu tô o Luciano, seguinte, pessoal. O pessoal aí, segura o Luciano, não deixa esse cara embarcar, ele vai mudar a seleção inteira, velho. Pô, mas o Marquinhos na lateral, o Paris Saint-Germain foi campeão francês. Tudo bem, campeão francês, né? Um time que tem, que faz mais que obrigação. Carreiras, eu vou pedir algumas participações aí do pessoal no Facebook, mas antes quero pedir para mostrar aquela camisa especial da Show, né? Que faz parte dos prêmios aí, sei que o pessoal já ajeitou, olha lá, olha que beleza. Mas a mulher não vai junto não, é só a camisa, viu, pessoal? É a camisa, são 6 modelos olha lá. Que o Molines preparou aí lá na Show. Claro que as camisas ficaram muito mais bonitas por causa do local onde foram feitas as fotos. É. Até a dúvida disso. Né?
lá. Legal, obrigado pessoal e a nossa equipe aí. Vamos lá, Carreiras. Aqui, mandou um abraço aqui, o Pisa Demir, tá? Boa noite, Carreiras, legal sua volta, faz falta, legal, um abraço, obrigado, viu, puxa saco. Luiz Ferreira, o Irineu Cavassani, grande Irineu, o Irineu tá uma pistola aqui com o Osmar Loss, mas tá bravo, porque tá metendo a boca no Cassim aqui também, o Cassim não tem que jogar, não pode. A culpa não é do Cassim, Hã? a culpa é de quem coloca quem o Cassim. coloca o Cassim não tem jeito. Ele não é culpado de nada. Galera do Facebook, uma galera bem... Aqui. Perguntar para o Luciano uma coisa aqui. Luciano, quantos dias você vai ficar na Rússia? 42 dias. Pô, você vai fazer uma imersão de russo lá? Né? Cara, tem uns aplicativos aí que a gente tem que se virar, né? Vai ter jeito, né? Você já aprendeu como é que fala Palmeiras não tem mundial? Então, rapaz, mas eu não aprendi, mas eu usei o aplicativo que eu vou usar lá exatamente para fazer essa gravação e mandei para o amigo. Sabe que a gente pensa em tudo, né? Eu já mandei para o amigo também, porque foi a primeira coisa. Você sabe que o Dunga, uma vez, o Dunga me contou que eles foram para... Ele estava fazendo parte, ele era convidado, na verdade, da seleção brasileira, e foram jogar lá na Rússia. E ele estava na rua, cara. Chegou na rua, um guarda, um policial, pediu passaporte. Ele deu o passaporte, o guarda pegou o passaporte e pôs no bolso e fez assim, ó, 100. Pediu 100 doleta. O negócio lá, então você fica esperto. O guarda, o policial, pegou o passaporte e botou. Agora, como você vai reclamar, com quem você vai reclamar na polícia que o cara sumiu com o seu passaporte? Ajoelha e reza. Paga, bicho, $100 sai barato. Aliás, né? Então, Copa do Mundo, você tem que andar só com a credencial. Só a credencial, deixa o passaporte em casa. Credencial vira um documento internacional, né, pela conta da FIFA, e eu não levo o documento na rua, não. Diz que lá o negócio tá bem complicado. O passaporte brasileiro tem valor aí. Não, e as informações que chegam de lá são assim, são bem tranquilas pra gente. Fala assim, ó, não pega táxi, porque taxista vai dar a volta em todo mundo. Mas também não aluga carro, porque a polícia para e fica extorquindo. Eu falei, pô, o que eu faço então? Vou pegar uma bicicleta lá, velho. Olha, deixa por Carreiras, caminha. Caminha, cadê? Bom, finalizado o bloco Copa do Mundo, só para lembrar que você pode concorrer às camisas da Quishow e também a todos os prêmios que nós informamos no início do programa através do e-mail contato@tvmais.com.br. Pode continuar... contato@tvmaisabc.com.br e participando do programa, mandando perguntas, mandando seu questionamento através do Facebook, onde você nos acompanha também, facebook.com/tvmaisabc. Vamos falar então do Campeonato Brasileiro? Daqui a pouquinho, Carreiras, porque agora a gente tem uma informação bem importante para trazer aí relacionada à segurança, não é mesmo? Isso mesmo, segurança. Sabe em quanto tempo você guarda a sua família com o portão automático da Braga Metal, Luciano? Quanto tempo? 12 segundos. E é isso que a gente vai ver agora. Bacana. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. E tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Então, já sabe, né, pessoal? Família, vai fazer uma reforma em casa, preocupação, segurança. 12 segundinhos, o portão abre e fecha. Então, vale a pena. Consulte a Braga Metal. Mesmo porque o Márcio é um grande corintiano e faz um preço bacana. O negócio deu uma azedada pro Fluminense, viu? Não consultou a Braga Metal, deixou escancarado o portão lá no gol, tomou o gol do Paraná. 1-0 para o Paraná. Persistindo, este resultado será a primeira vitória do Paraná Clube no Campeonato Brasileiro, hein? E aí o Paraná sairia de 3 para 6 pontos ganhos, continuaria ali na 19ª posição, né, na vice-lanterna, à frente apenas, já está na frente, né, do Ceará, que também eu vou falar para você, é uma mamãe. O Jorginho ficou 3 rodadas lá no Ceará e saiu estranhamente, um dia depois do Vasco ter perdido o Zé Ricardo, né, que o Vasco perdeu para o Botafogo no sábado. O Zé Ricardo falou, vou embora, tô cansado disso aqui, um monte de problema aqui, é dentro de campo, fora do campo, na beirada, em todo lugar que você olha no Vasco da Gama tem problema. Ele, vazou.
Aí o Jorginho pede para sair no dia seguinte do Ceará, diz que tem problema pessoal. O Jorginho, conta outra, hein? Se você parar no Vasco da Gama, vai cair no meu conceito, só avisa isso aí. E só para terminar a sessão aqui do seguro-desemprego, o Guto Ferreira também perdeu o seu posto de treinador lá no Bahia depois da derrota 2-0 na Fonte Nova para a equipe do Grêmio. Lembrando que os dois times baianos, tanto o Tricolor quanto o Vitória, estão hoje na zona do rebaixamento. Que, aliás, tem Bahia, Vitória, Paraná e Ceará. Vamos falar do clássico agora, ô Carreiras? Falar do clássico. Antes da gente falar do clássico, saiu o sorteio na Sul-Americana. São Paulo vai pegar quem? O Colón, da Argentina. Nossa Senhora, Colón da Argentina. Colón da Argentina, tá bom. Se deu informação do Ceará, quem deve aparecer no Ceará é Sérgio Soares, hein? Há uma pressão lá pro... Serginho vai para lá? A galera pediu o Lisca doido lá, mas a diretoria parece que não concordou e o Sérgio Soares tem uma história bonita lá no Ceará, lá já dirigiu a equipe outras vezes. Belos serviços prestados lá. Boa sorte se de fato o Ceará apostar no Sérgio Soares. Agora, caçapa cantada também, né? Essa campanha do Ceará aí no Campeonato Brasileiro, a gente falou aqui, né, o Carreiras, tanto o Ceará quanto o Paraná Clube. Não ia fazer muito mais do que isso, não. Bom, o clássico do sábado ocorreu o seguinte: o São Paulo jogou como nos últimos 10 jogos no primeiro tempo e o Palmeiras jogou como 3 jogos atrás no segundo tempo, né? E aí quem pode mais chora menos. Foi 1-0 para o Tricolor no primeiro tempo, no segundo 3-0 para o Palmeiras e aí freguesia continua, 7 jogos lá no Allianz Parque, 7 vitórias do Palmeiras, negócio incrível. São Paulo não venceu jogando ainda na Arena do Palmeiras, onde ele sequer pontuou, onde ele sequer empatou, e não venceu também na Arena do Corinthians, um negócio incrível. São Paulo não venceu. Caiu na Arena do Palmeiras. Invicto do campeonato. Na Arena do Palmeiras ele não vence, na Arena do Corinthians ele não vence, na Arena do Atlético Paranaense ele não vence, né? A gente pode dizer que a Arena é coisa para leão, né? Que inclusive daqui 2 rodadas tem Atlético Paranaense. Já entendi onde você quer chegar. Mas eu estou falando, a Arena é coisa de fortes, ora. Mas a torcida do São Paulo já comemorou, mesmo com a derrota, porque pelo menos dessa vez não teve nenhum gol de cobertura. Então já foi uma evolução. Já melhorou um pouquinho, hein? Já foi uma evolução. E vocês acharam que o Sidão falhou? No primeiro? Primeiro gol. Esse negócio de rebater pra frente aí, eu não... Cara, é rebater pra onde? Eu não vi falha, não. Ele saltou pra onde a bola tava. Ali não tinha jeito dele rebater pro lado. Não, igual o lance do Walter. Falou que ele espalmou pra frente. Falei, cara, ele fez uma defesa que, pelo amor de Deus... A maioria dos goleiros não tirava aquela bola, bicho. Muito difícil também. Quem tinha que estar lá marcando ele era o Mantuani, que tinha que estar ali marcando ele. Grande Mantuani. Agora, segundo tempo... gente, o bloco aqui é São Paulo e Palmeiras. Se vocês querem falar só do Corinthians, vocês fazem um programa só pra vocês. Se o programa aqui é futebol mais debate, ou vira Corinthians mais debate. E o seu amigo Rodrigo Matos? Rodrigo Matos, não. Matos? Marcelo Matos. Marcelo Matos? Alexandre. Você quer a família Matos? Ai, meu Deus do céu. Fala o nome do seu amigo. Alexandre. Você quer saber do Alexandre Matos? Não tem amizade com ele. Você quer saber alguma coisa, você tem que procurar com outra pessoa. Você quer alguma informação? Manda um abraço pro Jorge Nicola. Aliás, se você quiser informação do Palmeiras, é o seguinte. O Keno e o Diogo Barbosa sofreram lesões musculares. Na realidade, lesão mesmo a do Keno, ele para por 4 semanas, ou seja, só volta depois da Copa. O Diogo Barbosa é um edema, mas o prazo para recuperação é de 2 semanas, então não dá para ele também. Os dois têm retorno previsto só para depois da Copa. Só que o Keno pode ser que nem volte, porque a diretoria do Palmeiras já recusou uma proposta do futebol árabe no início da temporada para o Keno, só que a gente sabe que na Arábia Saudita especificamente, o dinheiro do governo começou a entrar, né? Tanto que eles já levaram o Carille, já levaram o rapaz lá do Otero, né? Do Atlético Mineiro, inclusive para o mesmo time. Agora, o Alexandre Pretzel, que é meu parceiro, meu amigo, trouxe uma informação agora à tarde, que tem uma proposta do Al Nassr, só que não é da Arábia Saudita, é de outro país, eu não vou lembrar agora, que tem Al Nassr para todo lado lá também. Não é o Nasser que disputou o primeiro Mundial de Clubes, não, né? Não lembro, Luciano. Então, assim, existe essa proposta. Eu não gosto dessa expressão mundo árabe, tá? Mas existe uma proposta do Al Nassr para o Keno, no valor de 7 milhões de euros. Palmeiras ou de 8 milhões de euros, e o Palmeiras já rejeitou no começo do ano 4 ou 5 milhões. Então, assim, essa proposta sendo oficializada, pode ser que o Keno também nem vista mais
a camisa do Palmeiras. Pronto, Certo? time É esperar para conferir. Essa janela vai ser um problema não só para o Palmeiras, para todos os times, mas como nós começamos a falar do clássico aqui de Palmeiras e Corinthians, mas é o Palmeiras curioso já pode isso, ter né? essa baixa. É curioso, porque E fica como informação. quem está investindo para buscar títulos, né? Sai vendendo o jogador a rodo, porque... Não é sair vendendo. Ué, chega uma proposta, está acima daquilo que está, você não vai aceitar? Ou você não vai pelo menos ouvir, não vai pelo menos discutir? Quem tem que aceitar é o Corinthians, está precisando de caixa, agora o Palmeiras. Ué, então a proposta, então o negócio do Palmeiras não é título. Você concorda? Que então se ficar toda hora nessa daí, ó, vende jogador, e os títulos? Cadê os títulos? Então qualquer história. Mas espera aí. Você tá colocando para o Palmeiras um problema que não é só do Palmeiras. Hã? A proposta vai chegar para todo Não, mundo. mas não, não. Qual é o time? Só não vai vender jogador quem quer ganhar Qual título. é o time que a torcida tem orgulho de falar que nós temos caixa, que nós pagamos, que nós não sei o quê? Qual é o time? Mas qual o problema do Palmeiras, que tem caixa, que tem tudo isso, é negociar jogadores? Se o futebol é feito dessa maneira. Não, e às vezes não é o clube que negocia, né? Às vezes o procurador chega, paga a multa e vai embora. Não tem como o clube segurar. Tá, então, e nós estamos falando de pagar multa, é isso? Não. Escuta aqui, o valor a ser negociado... O Keno hoje é ou não é fundamental para o esquema do Palmeiras? Sei. Hã? Não sei. Todo mundo fala muito do Keno. São Eu acho que 30 ele é um milhões jogador de que reais. oscila bastante. Eu acho que ele é um jogador que ainda oscila bastante. E com 29 para 30 anos você receber uma oferta dessa, não é como a do Tietê, que está sendo finalizada agora por 20 milhões. Então, eu sei, mas aí você já vendeu o Tietê, já vendeu o Keno, certo? Aí você perdeu o Guerra machucado. Olha, vai vendo. Você não tem o Scarpa. Não, então, aí você fala assim, cadê o planejamento, o grande planejamento do Palmeiras? Carreiras, mas eu vou te falar uma coisa. Se você... a janela ela está aberta para entrada e saída de jogadores. Sim. Se você perde, você não pode repor também? Perfeito. Sempre lembrando, não estou falando... que, na verdade... Não estou falando só do Palmeiras, é que o Carreiras... que o Corinthians precisa se manifestar. Você que está colocando o Corinthians no meio. Não, o assunto aqui é o Palmeiras. Se ele se manifesta, aí o Matos vai atrás. É que para você tem problema com o Palmeiras. Então, para você, tudo que é relacionado ao Palmeiras, você quer... por que o Palmeiras é isso? Por que o Palmeiras é aquilo? O que serve para o Palmeiras serve para todo mundo, irmão. Não, questão de dinheiro, questão de dinheiro e de investimento, quem pode mais chora menos. Não concordo porque a torcida do Palmeiras foi lá... Qual foi a torcida organizada que foi lá bater na porta lá falando que quer título em vez de caixa? Quem foi? Não sei. Não estou nem aí para a torcida uniformizada. A torcida foi lá fazer, porque não quer saber. Porque eles não estão interessados em disputar a Copa dos Bancários. Agora só por isso o Palmeiras não pode negociar jogadores. O Frank, quando ele pode negociar jogadores? Pode. Só que tem o detalhe. Então, não quer saber de título. Não, mas vamos combinar. Vender o Keno é um reforço, né? Porque o Keno também não vai trazer títulos para o Palmeiras, não. Quem é o artilheiro do ano do Palmeiras? Mas é um bom coadjuvante. Um time que quer ser campeão. Acho que está na hora... Eu acho que o Palmeiras, quando se fala de elenco, eu respeito, mas... É muito coadjuvante, Quem que é protagonista nesse time? É um elenco milionário, mas quem que é protagonista? Que jogador do Palmeiras que poderia estar na Copa do Mundo, por exemplo? Você falou bem, é um elenco milionário. Mas esse é o grande problema do Palmeiras. Dá a impressão que está lavando dinheiro, porque só tem jogador coadjuvante ali. Não sei quanto eles recebem, não sei, dá a impressão que está lavando dinheiro. Porque não tem jogador, não tem. Supervalorizaram. Mas que time da Europa veio buscar o último foi o Mina, que não era daqui. Que grande time da Europa veio buscar um jogador no Palmeiras? Não, e tem quantos na seleção? Quantos foram cotados para a seleção? O Dudu a gente sabe que foi quase um trabalho social ali, não tinha condição nenhuma. O Dudu não iria para a Copa. Mas é melhor ter um elenco regular, nota 8, todo mundo talvez no mesmo nível, ou manter uma força, ou ter um jogador que vai para a seleção? Não é essa a questão, Frank. A questão qual é a meta do Palmeiras. É que a medida para o Palmeiras tem que ser maior que a dos outros. Não, mas não é. Mas escuta, são eles que batem no peito e falam assim, nós temos caixa, nós temos a Crefisa, a gente banca qualquer um. Só que é o seguinte, o Mano Menezes esteve na porta do Palmeiras, que era um baita técnico, trouxeram o cara. Não, eu acho assim, um time que se diz milionário não pode comprar o Daverson, por exemplo. Então, aí não. Eu acho que não dá. Mas de onde vocês tiraram isso aí? Eu nunca ouvi o Palmeiras falando nós somos milionários, nós temos caixa. Não. Isso se ouve bastante. O que eu sei é que todo mundo sabe que o Palmeiras tem investimento, mas nunca ouvi a diretoria falando, a gente faz o que a gente quiser aqui. Eu nunca ouvi a patrocinadora falando, a gente contrata quem a gente quiser aqui. Não Não mesmo. Ele não falou. Eu nunca ouvi.
Então, os seus amigos da imprensa falam o quê, então? Eles ouvem de quem, então? Eu estou falando por mim, eu nunca ouvi. Tá, Eu nunca beleza. ouvi isso aí. A gente contrata quem a gente quiser. Pretzel, A gente faz o investimento que a gente quiser. E o Pretzel, ele ouve de quem? Aqui tudo é melhor do que os outros. Eu acho que tem nunca vi muito isso aí. coadjuvante ali. Eu acho que é um problema assim. O ano passado venderam o Vitor Hugo. O problema do futebol brasileiro assim, é uma demagogia desgraçada também. Porque quando não tem investimento, não tem investimento. Quando não tem investimento, aí ó, esse aí pode tudo, tem investimento, mas a faz questão, o que quer. A questão é que nós estamos o futebol é ruim sem investimento. O futebol é ruim com investimento. Não, mas o Frank, eu não questiono o investimento. Que o salário que o Roger ganha, tá certo? O técnico do Palmeiras. O salário do Roger, o salário do Carilli, o salário do Lois, do Diego Aguirre, o que isso tem? Não interessa para ninguém. Não, mas eu acho que o problema não é... Interessa para empregador e empregado. Como você aplica o dinheiro que você ganha, aí é que está a questão. Mas esse que eu acho que é o ponto. Porque, por exemplo, na época da Parmalat, eles foram buscar Roberto Carlos, Edmundo, Zinho. Aí eles pegaram jogadores que eram protagonistas. Era a seleção brasileira. Era uma seleção brasileira. Aí tinha Marcos Assunção. Pegaram jogadores que estavam despontando. Mas eram jogadores que o Palmeiras cedia 4 ou 5 para a seleção. Mas cresceram no Palmeiras. Roberto Carlos custou 500 mil reais lá do União São João. Mas cresceram e eram figuras. Tirou lá do Vasco, pô, era um cara ascendente. Os caras trouxeram as pessoas, os jogadores certos e tinha o treinador então certo. Aí é falha da direção de futebol. Já tinha Zinho, e deu certo. Poderia não ter. O Zinho chegou depois, o Cafu chegou depois. Como o Zinho chegou depois? Não, Zinho veio no começo, mas o Cafu foi para Espanha, depois foi pro... O Cafu foi o chapéu lá, puta rolo que fizeram lá. Eu acho que a principal estrela que o Palmeiras contratou de um time que tem dinheiro foi o Felipe Melo. Vê quem que tinha na fotografia lá de 93. Vê quem que tinha lá na fotografia de 93. Era um time forte, você tinha Antônio Era Carlos, forte, obviamente. Você tinha Cafu, tinha Mazinho, você tinha Júnior, você tinha Mazinho. Mas olha só, tinha Edmundo. Agora nós vamos ter que fazer o time inteiro. Vamos lá, goleiro. Sérgio. O goleiro de 93. 93 era Sérgio. Sérgio, então tudo bem. No Sérgio era um goleiro da casa. Certo? Certo. Lateral direito. João Luiz. Hã? João Luiz. Que João Luiz? João Luiz. O Mazinho jogou no meio. Hã? Mazinho jogou no meio. João Luiz. Era um lateral que veio da Inter de Limeira, acho que era ele. Eu nem me lembro desse nome. Titular, João Luiz? Não era um lateral, Cláudio, não era o Cláudio? Depois que virou... Cláudio era no Campeonato Brasileiro. Que depois jogou, inclusive virou empresário, acho que não era o Guadanho. Tenho dúvida se era o Cláudio. Mas não era o Cláudio, Era o João Luiz. Não, mas você está falando, você está querendo fazer, então no Campeonato Paulista, você não está usando o período Parmalat, é isso? Estou falando do Campeonato de 93, o primeiro título da era Parmalat, é isso que eu estou falando. E o brasileiro? Eu estou falando do primeiro. Então esse time que foi campeão em 93 do Paulista? Já estava lá desde 92. O negócio não foi isso, tinha perdido a final de 92 para o São Paulo, e depois de 93... Com o Nelsinho, com o César. Isso, aí foram campeões, mas aí esse time tinha Edmundo, tinha Evair, tinha Mazinho, brincadeira. Era um time mais forte. Uma puta seleção maior. Zinho, era um time mais forte, não era um time de coadjuvante. Era o Antônio Carlos e quem? Antônio Carlos e Tonhão? Não, Clebão. Clebão veio depois. Não, Tonhão. Mas você tinha o Antônio Carlos. Na lateral... Então, mas é isso que eu tô falando, a gente, que não seja o time inteiro, mas ele tinha pelo menos 4, 5 jogadores importantes. Hoje, qual é o jogador top que tem de seleção brasileira? Era o Felipe Melo no Palmeiras, não tem mais ninguém. Mas os jogadores que o Palmeiras tem não são importantes? O Marcos Rocha tem passagem pela seleção brasileira, o Edu Dracena é um jogador experiente, o Diogo Barbosa foi uma boa contratação. No meio-campo você citou o Felipe Melo, no meio-campo tem o Bruno Henrique, que é um baita de um jogador. Mas o Edu Dracena com 38 anos, você acha que tem que ser titular do Palmeiras? Eu tô falando que ele é um jogador experiente, um jogador respaldado, pô. Sim, ele tem história. Mas aí você tem que botar no... Tem problema na zaga do Palmeiras? Tem. O Palmeiras não deu liga? Não deu, ainda não, sabe? Não, mas aí você fala... Coletivamente não joga, talvez do jeito que deveria, mas não dá para desqualificar, falar que o elenco não é bom porque não tem jogador na seleção brasileira. Não é bom, mas é menos do que pensa que é. Eu acho que o elenco é bom, mas é menor do que pensa que é. Porque eles colocam assim, é o melhor elenco do Brasil. Eu hoje acho o elenco do Flamengo melhor do que o elenco do Palmeiras. Mas quem coloca o Palmeiras como o melhor elenco do Brasil? A imprensa. Colegas. Colegas. Nossa. Não. Então não é um negócio que vem de dentro para fora. Não, mas a imprensa, eu acho que a imprensa só repercute o que o povão fala na rua. Eu, pelo menos, eu tenho isso como linha. O pessoal fala assim, porque o jogador não quer conversar com o jornalista. Não, ele não quer conversar com o torcedor dele, porque eu não faço questão nenhuma de conversar com o jogador. Eu vou lá para poder conversar com ele representando o povo. Então, acho que
O povo na rua fala, não, Palmeiras tem dinheiro, Palmeiras tem um baita elenco. Não tem. Fala aí, ô Gozzi, fala e me Não defende tem. aí, Gozzi. Pô, Ô, Gozzi, louco. o negócio do Palmeiras é ganhar dinheiro ou ganhar título? Não, a ideia é ganhar título. Não tá investindo em jogadores para ganhar dinheiro. Mas é o que a gente falou do Keno. É um jogador importante, sim. É um jogador que, em determinado momento, se tornou titular do Palmeiras. É um jogador importante, mas com 30 milhões, amigo, vai lá. A não ser que já Bora. tenha um outro jogador engatilhado. Não, pra o Corinthians não substituir. anunciou ainda. Não sei quem, pô. Não, mas é assim que funciona o Matos. O Corinthians determina que tem interesse em alguém e ele vai lá por trás querer levar. Só que agora ele pegou o Andrés pela frente. Ele pegou um cara mais esperto do que ele e agora ele está tendo dificuldade de contratar jogador. Nada a ver. Né? Quantos foram assim? Nada a ver, cara. Ah, não, para, rapaz. Você acha que o Andrés saiu, desestabilizou? Depois da fala do Andrés, o Palmeiras entrou numa bancarrota. Depois, Foi aquela coletiva, ele desestabilizou o Palmeiras. Pronto, achamos o problema do Palmeiras. Tá é o aí, ó. Andrés. Aí, Tá pronto, certo? tava Desestabilizou o Palmeiras. Ai, tá Agora, bom, esse é o parabéns. jogo. Agora é o seguinte. Hoje viria aqui, aliás, está marcado para a semana que vem, Valdir. Hoje eu te perdoei. Valdir Sterce, palmeirense, famosíssimo aqui do ABC, o famoso Valdir da Carne. Ô, Valdir, porra, Valdir. Semana Valdir. que vem aqui Pelo vai amor de estar Deus. aqui, vai estar choramingando aqui porque ele como palmeirense, ele quer título. Você acha que ele quer que vende o quê? Não Mas é quer. só o torcedor do Palmeiras que quer título? Não, mas escuta, mas Mas assim... todo torcedor quer título. Mas tem uns que Perfeito. ganham, mas Hã? tem uns que Só que assim, ganham. o do Corinthians ganha. Mas, gente, qual futebol que vocês acompanham? Só um time ganha também, né? E às mas vezes é um, então, às o vezes é Corinthians outro, tá pô. assim, então, ultimamente. É que eu acho que quando você entra numa Mas é expectativa que- de ganhar, a cobrança é muito maior. Porque Não, o torcedor de não, São É Paulo... que com o Carreiras a história Não! Com o Carreiras a história é sempre diferente. Não Porque você está fale falando isso. do Palmeiras, você está falando do São Paulo, para ele é sempre o Corinthians. Mas entendeu? tô Então errado. não dá para discutir. Eu tô o errado negócio. que o Matos foi furar o olho do Corinthians Não, em mas contratação. não é essa a questão. Mas não de é- quem? não Quem é- contratou? Não é essa Quem questão. que furou o olho? Não é essa O a Matos questão. furou No que futebol, jogador? no futebol só tem santinho. Os dirigentes são todos santinhos. Hã? Os dirigentes de futebol Não. são todos santinhos. O Emerson, ele furou o olho descaradamente. Ele furou o olho. Emerson. O zagueirão aí. Que era do Botafogo? O zagueirão que o cara tem Ó, já que... temos o primeiro clássico da Libertadores. River e Racing. Olha, Boa. local, hein? Olha, E aí vai sobrar mais um Vamos ver. Foi o brasileiro. primeiro sorteio. Saindo aqui. a gente- Interessante. interessante jogo. Agora, falando do jogo, Clássico foi um raiz. jogo... Colo-Colo e Corinthians. Colo, Nossa, Corinthians. mais fácil impossível. Foi um jogo... O Corinthians decide em casa a partida. Aí os caras falam que o Corinthians botou a bolinha mais pesada. É claro. Foi como é que chama? O Marcelo Pereira lá, o árbitro que sorteou. Valdívia contra o Corinthians, hein? Se ele não tiver machucado, né? Se não tiver doente, Olha, o agora time do cornetou, hein? Valdívia. se não Agora... tiver chutando o vácuo, Agora... É o time do Valdívia? time Ai, do que Valdívia. delícia. Nossa, que delícia. vai dar Palmeiras e Flamengo. Agora, falando um ver, pouco do saindo jogo, aqui. né? Não teve um jogo de um horário que dava para assistir. Um primeiro tempo do São Paulo, onde o São Paulo dominou um pouco mais a partida, o Palmeiras muito apático, parecia o Palmeiras dos outros jogos, né? Aí no segundo tempo acho que o Palmeiras tomou uma baita de uma chacoalhada, alguma coisa aconteceu, inclusive, vamos ser claros, né? O que aconteceu com o árbitro? Coisa de nível, de terceira divisão, assim, olha, do futebol da Paraíba, não é do Corinthians, tá? Segundo o Alexandre Matos peitando o árbitro, né? Peitando o árbitro no vestiário. Meu, Mas tem imagens No disso? intervalo o ou no árbitro fim do jogo? constou na súmula. Então tem que ser suspenso o cara, meu. O dirigente não tem que Tá encher na o saco súmula. de Então, árbitro. assim, então é uma situação complicadíssima. Isso é daí. arcaico, entendeu? Isso é arcaico, principalmente vindo do que o Palmeiras veio de reclamação que a gente sabia que Flamengo e Cruzeiro, amigo. Flamengo e Cruzeiro. Nossa, que jogão. Prepara essa aí. Final da Copa do Brasil do ano passado, né? Que jogão. Então eu acho que o Palmeiras tem que começar a se organizar para ter resultado, do jeito que está. Não vai estar, não vai. O Roger, do último jogo, o que o Dudu tinha feito, o Dudu não tinha nem que entrar titular, tinha que Isso tomar, aí, não tinha mesmo. tinha que tomar uma suspensão da diretoria e falou, você está pensando que você é quem? Porque deu toda a impressão que os jogadores não suportavam o técnico, né?
que É isso é aí. uma insubordinação tremenda. E hoje, Dudu, se por E eu acaso... não ouvi nenhuma explicação até hoje, inclusive, do Dudu. a Ah, respeito. não, mas escuta, mas você ouve o Palmeiras falar alguma coisa? Palmeiras sai de campo de título, ele sai sem falar com a imprensa. Aí vai, não perde pro Corinthians, sai sem falar com a imprensa. Agora, se ganha o jogo com o São Paulo, aí o Felipe Melo, sai o Zé Banguela lá. Ai, mas olha, veja bem, porque é baralhar, baralhar, pô, fanfarrão, bonitão. Mostra a cara na hora que perde, velho. Na hora que perde, mostra a cara, velho. Aí é coisa de homem, entendeu? Não. Aí na hora que ganha dos Bambi, aí vem querer cantar de galo. Vocês só estão ganhando do Bambi, meu. Você não fica brigando com o Felipe Melo que vai jogar uma munhequeira em você, rapaz. É, vai... Mas então, a esse tipo de situação, agora... Ô, irmão, Não dá. Peraí, eu Grêmio e Estudiantes. vou fazer o seu jogo agora aí. Quantos jogadores do Corinthians deram entrevista ontem depois da derrota pro Flamengo? Pô, questão de- Não, mas que falaram, coisa chata, falaram na toda saída. semana aquele Falaram. Quantos? Devem ter dado 2 só, porque é o que dá. É, o limite, acaba Não, o jogo do não, não dois. tô falando Não, depois falaram. do jogo ali no campo ali, que ali tem que atender os caras ali. Grêmio quem mesmo? Ah, filho? vai, Estudiantes. você tá E o falando. Estudiantes. Estudiantes. É, porque eu só vi o É capaz de dar o baixinho Palmeiras lá. e Boca, hein? Vamos ver. Nossa, que lazer esse Palmeiras. Não, mas eu acho que os jogadores do Corinthians não tem que falar normalmente, até não tem esse clima de cobrança todo. Assim. Aliás, eu até me incomodo com isso de vez em quando. Eu acho que os jogadores precisam ter um pouco mais de responsabilidade, assumir um pouco mais Então, algumas Luciano, equipes, né? responde aqui o Paulo César Atlético Ferigo. Tucumã e Atlético Nacional da Nossa senhora. Essa vitória Palmeiras salvou a vai ser cabeça do brasileiro. Roger? Não, Você porque acha? o Flamengo já saiu. Olha, eu acho que ele respira por aparelhos, E mas Atlético Nacional. se ganhar um clássico contra o São Paulo sempre é bom. Um clássico é sempre bom. Agora, tem uma sequência, né? E o torcedor do Palmeiras, o principal foco dele é Libertadores. Cantam isso a todo instante. Se ele for eliminado na próxima fase, não sei se o Roberto já saiu, se é contra o Boca, Ainda não. mas enfim, eu acho que o foco do torcedor do Palmeiras é a Libertadores. Você acha, Frank, que ganhou uma sobrevida aí o Roger? Ganhou, né? Mas assim, não, pode ser aquela coisa ilusória também, né? Tem um vídeo que tá rolando aí. Não, um vídeo não, foi uma publicação do Edu Dracena no Instagram, dizendo que no intervalo do jogo ele chegou para os jogadores, reuniu o pessoal lá e pediu desculpas pelo erro, né? No gol de São Paulo. E disse que o pessoal se abraçou ali naquele momento, palavras do Dracena, e disse, não, vamos mudar essa situação aí, vamos dedicar essa vitória a você, porque a gente faz tempo que a gente não está correspondendo, vamos fazer diferente e tal. E aí o time subiu para o segundo tempo. E isso tem duas leituras. Primeiro que pode ser uma união de grupo, e o Edu até finalizou, daqui para frente vocês vão ver um Palmeiras diferente a partir desse momento, porque isso vai ser um divisor de águas para a gente, algo mais ou menos relacionado a isso. E outra, uma leitura mais simplista de que, assim, o vestiário então, quem está tomando conta são os jogadores, porque o Dracena reuniu lá todo mundo e falou, vamos agora, me desculpe e tal, todo mundo abraçado aqui, então, aí foi lá, um jogou pelo outro e... Quem e o que orientou no técnico nessa intervalo, né? situação, né? Então, Quem que orientou? Mas, o Gozzi, o que você acha? Até o Felipe Melo falou depois da partida, que depois que ganha é fácil falar, né? Que reuniu lá no intervalo e que o próprio Edu Dracena disse que se perder a culpa é minha, vamos lá, vamos jogar bola. Mas é o que eu disse, depois que você ganha, que você consegue a virada, é fácil falar. Boca Juniors libertado do Paraguai. Olha O só, a Palmeiras tá situação se que eu livrando. vejo aí em Mas relação agora a isso, só a se sobrou um unir, confronto aí pro Palmeiras. de se juntar, é sempre a mesma história, que todo mundo Independente. fala isso. Já foi. Todo mundo Não, fala isso independente quando não foi, não. ganha. Né? Quando ganha. Só que tem um detalhe aí. Tá esquecendo que o Palmeiras goleou num clássico, né? Tudo bem que o São Paulo é um freguesaço. Só que é o seguinte, o seu maior salário Santos, Nacional. não jogou um minuto do jogo, né? O Lucas Lima não entrou em campo. O Lucas Lima agora é reserva, né, do Palmeiras. O Moisés, que aliás jogou demais no segundo tempo, fez um segundo tempo primoroso, se não tiver nenhum problema aí de lesão, deve ter uma sequência a partir de agora, com o Lucas Lima no banco de reservas, mas assim, com uma preocupação muito grande pelo investimento, sim, de recuperar o futebol do Lucas Lima, né? Senão aí, Então, aí a questão é, quem que botou o Lucas Lima no banco? Ou foi o Roger ou foram os não, jogadores? o Roger tem acenado Ou já... foi a torcida? O Roger tem acenado já algumas partidas com relação à permanência do Lucas Lima dentro de campo. Ele tem reiteradas vezes dito o seguinte, não vou abrir mão do jogador, respeito muito o jogador, ele tem potencial, ele tem futebol, mas ao mesmo tempo que ele está falando isso, ele está avisando, tem que jogar, tem que melhorar, tem que melhorar. Agora, quando começa a comprometer o resultado, quando o time começa
a não obter o resultado, você tem um jogador que não está bem, você tem que tirar. Você acha que o Lucas Lima é o novo Paulo Henrique Ganso do futebol brasileiro? Tem talento, mas não consegue mostrar isso no campo? Eu discordo, ele não tem talento que falam que tem, não. Ele é um canhoto, para mim, ele parece aquele Federico que jogou no Corinthians. Não tem muita diferença. O Lucas Lima ele tem uma vantagem sobre o Paulo Henrique Ganso, que ele não tem o comprometimento físico, as limitações, eu acho, físicas que as lesões impuseram ao Paulo Henrique Ganso, né? Por isso ele tem condição de melhorar o desempenho dele. Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras e Cerro. Opa! É o mesmo da briga do ano passado. E se o Palmeiras passar e o Corinthians também, eles se enfrentam na próxima fase. Então, que é o seguinte, não sei se ainda existe, então vai ser Nacional e Santos de novo, né? E os dois estavam no mesmo grupo. O confronto do Santos. Quem que decide em casa aí do Palmeiras? Palmeiras, peraí. É o Palmeiras, né? O Palmeiras sempre decide em casa. Decide em casa, que é o primeiro. Foi o primeiro no geral. O Corinthians joga em casa. Só que o detalhe, casa. Palmeiras e Cerro Porteño, quem passar enfrenta Corinthians e Colo-Colo. Aí é que tá legal. Nas quartas. Então definido aí também Santos e Nacional, né? Com o Santos definindo em casa. É o último confronto. Então o River e Racing. Colo-Colo e Corinthians. Corinthians decide em casa, Independente e Santos. Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro vai decidir em casa. Decidir no Mineirão. Grêmio e Estudiantes da Argentina. Tucumã e Atlético Nacional da Colômbia, né? Sim. Boca e Libertad. Com o Libertad decidindo em casa, porque o Boca foi o segundo grupo. Palmeiras e Cerro Porteño. Santos e Estudiantes. Agora, Corinthians e Palmeiras na Libertadores seria a torcida única ou por ser sul-americana, de repente, tem uma outra? Manda o estádio, quem manda é a federação. Quem manda é a federação, torcida única. E o Santos define em casa, então né? São estes os confrontos, lembrando que Palmeiras e Corinthians passando se enfrentam numa fase quartas de final da Libertadores. Posso falar? Já prepara o seu coração aí, amigão. Os dois times vai dar discussão, vou ter que brigar com esse Carlos Carreiras até não poder mais. Mas o Palmeiras joga contra o Cerro Porteño antes. A gente volta e o Corinthians joga antes com o Colo-Colo. A gente volta em 1 minuto com mais aqui no nosso Futebol Mais Corinthians. Desculpa, nosso Futebol Mais Debate. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o nosso Futebol Mais Debate, aqui pela TV Mais ABC. Você nos acompanha pelo Facebook, facebook.com/TV Mais ABC, para concorrer aos nossos quase milhares de prêmios aqui fornecidos pelo Carreiras e pelos nossos parceiros aqui da TV Mais. Contato @tvmaisabc.com.br. Sempre esclarecendo que o ABC é um nome, né? Mas, na verdade, a TV Mais está presente em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Diadema. 5 grandes cidades aqui da região do Grande ABC, com muito orgulho. E nós estamos recebendo hoje nosso companheiro Luciano Luiz, jornalista, parceiro de longa data aí. Representante, né, do ABC na Copa do Mundo. Na quinta-feira está partindo para a Rússia aí também para fazer um trabalho bacana, para trazer informação para você aqui do Grande ABC com relação à Copa do Mundo. Falamos do Palmeiras no bloco anterior, mas temos que discutir também a derrota do São Paulo. O que é que significa para o São Paulo? São Paulo que a partir de hoje não conta mais com o Marcos Guilherme. Não houve acerto entre as diretorias do São Paulo e do Atlético Paranaense. O Marcos Guilherme já inclusive voltou para Curitiba, já se reapresentou ao Atlético Paranaense. Ele tem 6 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, então ele pode ainda atuar por outra equipe aqui do Campeonato Nacional, mas o Atlético entende que pode receber uma oferta ou de empréstimo ou de uma venda definitiva para o exterior. Dificilmente o Atlético Paranaense vai utilizar o Marcos Guilherme no Campeonato Brasileiro. Tinha uma nota hoje agradecendo o Carille, né? Um possível interesse do time do Carille de levá-lo lá para a Arábia Saudita. Pode ser que até que dê negócio. Agora, é a síndrome do segundo tempo batendo na porta do São Paulo novamente, né? O pessoal está perguntando aqui, questionando isso, o que acontece. Acontece o que é previsível, jogador velho, jogador com idade já, não aguenta ritmo de jogo assim, segundo tempo vem e a coisa vai embora, gente, não tem como, não adianta. Futebol é simples. O Nenê está jogando um grande futebol. O Nenê chegou até a falar que ele devia de ter ido para a Copa. Pô, mas cada uma que manda, velho. Eu vou contar uma coisa. Não dá, meu. Simplesmente é o seguinte, você tem Diego Souza, Nenê, você tem Jusilei
Tá? Você tem todos os jogadores, esses jogadores com uma idade pesada. Você pega um ritmo intenso que o São Paulo vem, pega um time como o Palmeiras em casa, dançou, e aí? Aí cai de produção, é isso que acontece. Então, é a síndrome do segundo tempo? É a síndrome do segundo tempo mesmo, não tem essa. A gente vai confirmar essa teoria agora no restante dos jogos, né? Então, mas aí, o Gozzi, São Paulo, então, a desvantagem ela é um pouquinho ampliada, porque o São Paulo já joga amanhã, né? Sim, contra o Inter. Aí você vai falar, tudo bem, jogou na terça e tal. Mas abre a rodada contra o Internacional, né? E essa questão física pode ser que fique ainda mais latente. Pois é, e a gente vai ter a certeza se é a questão física mesmo. Não, o time que vinha bem até então, não tinha perdido, alguns empates até bobos, algumas vitórias não contra times expressivos, mas agora a gente vai ter essa confirmação nesses jogos restantes até a Copa do Mundo, né? Agora, o Luciano... Eu tenho reparado que seu cabelo tá bem marrom, hein, meu? Não pinto, não. Não, olha, velho, você tá com uma cara de um grecinho aí forte. Que isso? O cara, Com velho. 25 anos, E é vamos coisa europeia, isso aí tá caindo. Isso é creme europeu, isso aí. Robertinho Caju, mas... Tá caindo um pouco. Aí tudo bem, mas agora Grecinho com 25 anos... não Ah, desce. mas tá meio marrom esse cabelo. É muito sol lá de Portugal. Atenção você aí que trabalha com estética capilar. Vou trazer o certo? Vampeta aqui que ele faz um produto desse aí, Vampeta. Se quiser patrocinar o programa, aí o Carreira você viu que está aceitando para dar uma caprichada aí no cabelinho. Aliás, do Roberto falar Gozzi. em nossos prêmios, né? A cesta da Riance, o Luciano falou que a sua esposa, a Gislene, Gisele. a Gisele tá lá concorrendo à cesta, que ela quer ganhar a cesta de limpeza, viu, Gisele? Ah, você quer arrumar confusão pra minha vida. Não. Falar nisso, e a equipe lá da Rússia? Vai a Precheneva, a Quem? Chereskova, é isso que você vai encontrar lá da Não equipe? vou encontrar ninguém, né? A da equipe da TV do Grande ABC vai estar lá te esperando na Rússia, é Vou isso? estar lá. Hã? Grandes amigos. Wilson Rocha, Rodrigo Vilalba. Você vai procurar muito a Tchetchênia lá? Não. Eu prefiro ficar em Sochi. Vou ficar só em Sochi. Ô, Luciano, o que a gente vinha comentando muito do São Paulo aí nas últimas semanas é que a equipe tinha parado de sofrer gols, né? De repente chega no Clássico, em que tinha tudo para... Foi o melhor momento do São Paulo, chegando nos enfrentamentos contra o Palmeiras, desde que tem aí o Allianz e que o São Paulo vem sofrendo essas derrotas seguidas para o Verdão lá, né? Chegou com essa expectativa, né, de ser uma equipe que não vinha mais sofrendo gols e de repente toma 3 outra vez, Luciano. Mas eu acho que essa coisa de invencibilidade era um pouco mentirosa, né? O São Paulo não estava jogando bem, ele estava tendo muita dificuldade, não conseguia vencer em casa, muitos empates, e a gente tem que falar a verdade, né? No Campeonato Brasileiro, é melhor você ter uma vitória e uma derrota do que 2 empates, né? Você tem um ponto a mais com uma vitória e uma derrota. Então o time precisa ser um pouco mais ousado. Estava muito com medo de perder e aí tentou, de repente, acho que se motivou diante do Palmeiras, tinha condições de ter vencido, mas aí se abriu demais, não soube fechar no momento certo e acabou sofrendo a virada. Mas eu acho que o fato atual do São Paulo é a pura realidade. São Paulo hoje não é a melhor equipe do estado, longe disso, acho que está à frente do Santos só, mas em relação ao Corinthians e ao Palmeiras, São Paulo acho que está abaixo, mesmo que na tabela esteja acima, mais por, sei lá, início de temporada, problemas em outras competições, né? Corinthians e Santos Corinthians e Palmeiras aí jogando Libertadores e tal, mas eu acho que o São Paulo precisa evoluir muito mais. A posição não condiz com o que a gente está vendo dentro do campo, não. Olha aqui, Paulo Manente, estou assistindo o programa e quero fazer a pergunta sobre o São Paulo. Se o São Paulo precisa urgente de um goleiro e meio-campo. Você concorda, Robertinho? Goleiro, sim. Não que precise. Eu acho que o Jean, que está lá, que já entrou em algumas partidas, não foi tão bem. Eu acho que precisa ter pelo menos um ritmo de jogo, dar uma sequência para ver o resultado. Um goleiro que foi contratado por 10 milhões de reais, um goleiro jovem ainda, mas falha por falha é melhor o jovem que ainda tem idade para aprender, né? Mas vamos ser sinceros. Sim. O Sidão no Corinthians seria o 3º goleiro. Sim. No Palmeiras seria o 4º goleiro. O Santos seria reserva No também. Santos, olha, seria o Santos, 3º ele seria goleiro. o terceiro goleiro. Ele Terceiro ficaria atrás, goleiro, ele porque ficaria o atrás do Vladimir, É bom goleiro. o Vladimir teria que ser titular do São Paulo. Se o São Paulo ia buscar o Vladimir, seria um O ótimo Walter, goleiro. né, que tentou e o São Entendeu? Paulo não Mas o conseguiu. Vladimir é um baita de um goleiro. O Vladimir... No Corinthians ele seria 4º goleiro. Hã? No Corinthians Você ele acha que o seria a 4ª Kaique opção. ainda... Está na frente dele. Olha, então assim, então você vê que aí... mas ele tem um pouco de habilidade para sair jogando, tá, de fato. Então põe ele né? na linha. O Jean também tem. Hã? Põe ele Jean pra também jogar na tem, linha. Se destacou no Bahia. Tá precisando na Não lateral. é essa a questão. Agora sim, não acho que ele foi que decidiu a partida. Desculpa. Nós estamos falando o seguinte: o Palmeiras virou o jogo com um gol impedido. Tem que ser falado isso aqui. Tá? Opa!
Tem que ser Polêmica, falado. o Palmeiras ajudado? O Palmeiras é o time mais prejudicado na história. Nunca acontece, isso nunca acontece. Absurdo isso. Se aquilo lá fosse o contrário, eles teriam destruído. Agora... Então o Campeonato Brasileiro está manchado, então, o Brasileirinho. Então agora a questão é, e a pressão que o Matos fez em cima dos juízes no intervalo, como é que fica isso? E agora? Pois é, tem que se investigar para confirmar mesmo, né? Você não está entendendo. O árbitro colocou na súmula da partida que teve... O esbarrão. O esbarrão dele. E aí? Então. Você entendeu? Não? Ele coloca lá na súmula que teve Olha esbarrão. só, o Palmeiras tem presidente punido pelo TJD, tem diretor citado na súmula, né? Pô, tem que rever aí o modo de trabalhar o futebol. Eu acho que tem que receber melhor aí os seus pares aí do futebol. Olha só, terminou o jogo lá, por incrível que pareça, o Paraná Clube venceu por 2-1. A equipe foi no Rio esse jogo? Não, foi lá. Bom pro São Paulo, Vila Capanema. Pros rivais. E fez 2-0 no... Primeira vitória, né, do Paraná. E agora no finalzinho, primeira Quem que vitória do assumiu Paraná. lá como técnico? É o Micali, né, o técnico do Paraná Clube. Ainda continua sendo? Continua. Deve ter acertado a mão. Não, mas é assim, o Paraná é uma equipe que não tem por que trocar de técnico. Vai mudar o quê? O Paraná Foi o Tite lá que vai ficar na mesma posição. Sabe? Então, assim, o Fluminense tinha a oportunidade de alcançar a vice-liderança, melhor para as equipes de São Paulo aí, no caso Palmeiras e Corinthians, também o próprio São Paulo. E no final de semana teria a chance de assumir a liderança que vai Ó a moral para um clássico, hein? Final de semana não, na do quinta-feira. Corinthians, outro pé do Paraná. Pé do Paraná. Moral Valendo a liderança, né? Se tivesse vencido. Agora, Abel, vai pressionado agora pro Fla-Flu na quinta-feira, hein? Agora, voltando a falar um pouquinho mais aí do clássico... fala rapidinho, vamos encerrar esse assunto aí, porque eu quero falar do Corinthians. Fala rapidinho. Olha só, rapaz. Eu quero falar do Corinthians. Polêmica. Esse programa fala pouco do Corinthians. O Corinthians não tem espaço aqui. Eu acho um absurdo isso. O maior time do mundo, o time mais sofrido do mundo, mais prejudicado do mundo, mais vencedor do mundo, e não dão espaço para o Corinthians nesse programa. Eu quero falar do Corinthians. Se não falar do Corinthians, eu vou levantar agora e vou embora. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Faça favor, complemente o seu pensamento a respeito de São Paulo para a gente finalizar. Bom, em relação o Aguirre, eu acho que ele está tentando implementar um modelo de jogo que o São Paulo precisa ter uma mudança. Realmente não é assim, aquilo que vinha fazendo os outros técnicos não adianta. Então ele pegou o Diego Souza, tem jogado melhor, perdeu um clássico totalmente natural, ainda mais com um gol impedido. Tá? Porque isso desequilibra. O jogo podia ser, imagina se o jogo fosse 2-1, com um gol impedido, legal, e aí? Agora, a hora que estava 2-1, o São Paulo foi para cima, então isso foi determinante para o resultado. Então não é bem assim agora. A queda de rendimento do São Paulo no segundo tempo, ela é explicada. É explicado por causa do jogador de idade, aí não dá, não tem jeito. Você não vai pegar o Neném vai estar jogador. É a mesma história do Palmeiras, é a mesma história da zaga do Palmeiras. Você vai pegar o Edu Dracena não aguenta a Libertadores do jeito que está. Aí ele vai falar assim, ele aguenta a Libertadores, legal, mas e o brasileiro? Então ou joga um ou joga outro. Não dá para você levar. Aí você vai falar, mas aí você tem o Moisés. O Moisés é um jogador que, se machuca demais. Então o que esses times precisam, no caso do São Paulo e do Palmeiras, é fazer um trabalho melhor no departamento médico, né? O Palmeiras tem um negócio que você entra no departamento médico ali para sair, é jogo duro. Deve ser bom lá, deve ter... Deve ser gostoso. Mas escuta, o assunto não era São Paulo? Deve ser gostoso. Agora, eu tô falando do clássico, meu. É que nós já falamos do Palmeiras, né, anteriormente. O Carreira só fala do Palmeiras, isso é um Valtinho sempre chega lá e eu queria falar do Corinthians. O Corinthians é a nossa próxima pauta, calma. Depois deste recado interessante, de quem, hein, ô Carreira? Aliás, de um grande palmeirense, da Politex, do meu querido Nelson Palmeirense, que está feliz aí. Vai um recadão especial da Politex. Muito boa noite, você que assiste o Futebol Mais Debate. Hoje eu estou aqui na Politex, essa loja linda que decora a minha casa. Tem produtos para cama, mesa e banho, as melhores marcas, tem marca própria e tem presente para o Dia dos Namorados. Comprando aqui na loja, você pode ganhar esta sexta, sorteio é dia 11 de junho, então ainda dá tempo. Já vai anotando o endereço, Avenida Senador Vergueiro, 4826, 4826. Agora, para você que assiste o Futebol Mais Debate, fica antenado no sorteio. Olha o presente que a Politex vai te dar. Você vai poder ganhar aqui, essas 3 peças. Esse cobre-leito dupla face e os 2 porta-travesseiros. Lindo, não é?
Você pode ganhar, viu? Aqui na Politex tem tudo e muito mais. Tapetes nacionais, importados, cortinas, persianas, tudo em um único lugar há 47 anos. É isso aí. Você que assiste o Futebol Mais Debate, fica ligadinho. Tenho certeza que você vai ganhar. Boa noite. Aliás, agradecer a Politex, fantástica parceira da gente. É um prêmio maravilhoso. E você que ainda não conhece a Politex, é uma baita oportunidade, porque a loja é maravilhosa, está precisando de coisa para sua casa, quer dormir agora nesse frio, viu, Frank? Você quer com ouvidinho seu aí, que você vive com problema de ouvido e tal, né, meu? Sabe, criado pela avó, a meia e tal, né? Não vou falar que faz de meia aí, não pode falar, né? Então, lá na Politex você pega lá um cobertor bem quentinho. Vai estar 13 graus hoje, hein? 13 graus. Eu sou cliente da Politex, inclusive não por esses motivos explanados por Carlos Carreiras, né? Mas assim... É muito legal a loja. E vocês viram aí que prêmio que a Politex separou hoje para vocês, hein? Mulherada está disparando aqui nos e-mails por causa disso, viu? contato@tvmaisabc.com.br. Vou dar um geralzão, mandar um abraço para a galera aqui. Vamos lá, rapidinho. Um salve geral, então. Kátia Fortino. Aí ela está perguntando da chave da Libertadores, o que eu achei. Olha, do Corinthians vai Corinthians, não tem jeito. Libertadores vai pegar um time teoricamente mais fraco, mas para o Corinthians não é assim que funciona. Para quem perdeu do Tolima, você acha que o Colo-Colo é tricampeão do mundo, então não dá, né? Então, esse é o raciocínio. Mata-mata é sempre mata-mata. Lembrando que Palmeiras já perdeu de Asa de Arapiraca, então você imagina isso. Manda Kleber Borelli. Valeu, Guarani do Paraguai. Edson Couto. Não é o Asa de Arapiraca. E o São Paulo perdeu. Qual que é o time que o São Paulo perdeu mesmo? Lá da Itália? Como lá é que foi que o dirigente chegou e falou: ainda bem que a gente pegou esse Guarani aí do Paraguai, né? Nossa, tudo bem. Puta, cara. Oi? Cara, aquele lá. Oi? Como é que ele chamava? Como diz um amigo meu? Nossa, ele deu uma derrapada. É o Sérgio Janiquian, que é um grande cara, um grande corintiano, gente boa demais, mas foi mal demais nessa aí. Pergunta Edson Wagner Couto, Marcelo Henrique de Santo André, Mauro Mazieiro, Everson Cunha, Edmar Freitas, Nilton Moraes, Efânia Mota Vieira, Carlos Ilídio Pinheiro, querido Wilson Souza, que assiste bastante a gente aqui, Elzo Membrini. Gostaria de saber do Clubes da Região. Elzo, quer assistir Clubes da Região? Todos os dias às 20 horas Esporte Mais com o Roberto Gozzi, tá? Isso aí. Agora aqui é só dos times do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Michele Oliveira, Lene Lira, Paulo Manente, Ademir Toledo Pisa, Emerson Santos. E aí vai, galera. Vera Lúcia Cardoso, interessada aqui na... Quero ganhar a cesta da Riance de limpeza. Ó, que legal. Ela quer, legal. Você acha que ela quer? Ela quer, né? Ela quer o brinde da Politex, rapaz. Né? Que legal você tretando com os ouvintes. Vera Lúcia Cardoso, Gabriel Cardoso, Kleber, Ulisses Cardoso. A família Cardoso, parabéns aí pela audiência. Todo mundo aí assistindo a gente. Se fosse Oliveira, eu ia dizer que era tudo parente, mas então, tá tranquilo. Então, pessoal, isso deixa. Agora deixa eu mandar uma perguntinha aqui. Vamos ver aqui. Vamos. O Palmeiras agora ganha do Corinthians, os juízes estão em má fase. Ricardo Hermoso Pereira, da Vila Guiomar de Santo André. Ganha. O Palmeiras está contratando o Edson Aparecido. José Aparecido. José Aparecido. Você é tão que você nem lembra. Agora, você lembra bem, né? Era o camisa 10 do seu time, Eu né? quero saber o seguinte, mas cada um tem o Zé Aparecido que merece, né? O Marcelo Ribeiro aí que o diga. É o seguinte, o Corinthians chega, Carreiras, ao 4º jogo com o Osmar Loz e a 3ª derrota. De alguma maneira isso preocupa ou também os fatores aí não têm ajudado o Loz na manutenção, pelo menos da performance da equipe, hein? Ó, eu vou fazer a seguinte análise. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Foi uma infelicidade tremenda. Corinthians dominou o jogo, 200 ataques lá, o time foi lá, deu um chute, achou um chute e ganhou de 1-0. De qualquer maneira, poderia ter sido 0-0, seria um empate em casa, não era nada, mas aí era estreia, tudo, então uma certa pressão, fica a grande dúvida. Né? Aí contra o Internacional, perdeu, né, por um erro lamentável, não jogou um grande futebol, mas assim, jogou dentro da média do que o Corinthians costuma jogar fora. Contra o Flamengo, o Corinthians acho até que fez um grande jogo. O Corinthians jogou bem. Eu também achei. O Corinthians jogou bem, tá? Mas agora tem um detalhe também. Futebol é para os fortes, irmão.
se você não tem o rabo virado para a lua, ô Loz, desculpa, não vai servir para dirigir o Corinthians. O Corinthians, além de tudo, tem que ter sorte. Tá? Agora, vamos analisar. Está exatamente sem 6 titulares. Em alguns casos, poderia ser mais titulares. Tá? Porque se você for ver de titular do Corinthians mesmo jogando, você só tem Balbuena, o Henrique, Sid Clay. Gabriel não. Aí que tá. Gabriel não, aí você pode dizer que Michael não, então você tem. Sim. Então você poderia dizer. O melhor jogador do Corinthians é o Michael. Então você pode dizer o Michael e você teria o Rodriguinho. Né? Aí o Jadson machucou também agora. Então, quer dizer, mas o Jadson tá bem jogando. Mas considere. Então você tem em alguns momentos 5 ou 6 super titulares. Considerando da forma como vem perdendo, o Corinthians não tomou goleada de ninguém, o Corinthians foi tudo assim, batendo na trave. Por exemplo, as derrotas do Corinthians foram iguais às vitórias do Cruzeiro. Certo? Mas assim, o Cruzeiro é vice-líder com 4 vitórias por 1-0, mas daí que são 3 pontos, chegou lá. Aquela história da sorte. Agora, o Corinthians foi campeão brasileiro desse jeito o ano passado. Agora, a questão que eu vejo é o seguinte, o Mantuan tá uma sequência de erros, e erros assim, são erros que estão prejudicando demais o time, erros que representam pontos. Esse jogo contra o Flamengo, de novo, Mantuan lá na frente, uma bola super fácil, ou seja, jogador profissional não pode errar um passe, tá? Um passe de 5 metros de distância. Ele entregou a bola no pé do jogador do Flamengo lá no ataque. E aí armaram em cima e começou nas costas dele. Então, de novo, Mantuan não dá. Agora, Loz, vamos ser sinceros, você está com desfalques. Agora, o Pedrinho ontem estava muito melhor do que o Matheus Vital, mas muito melhor. Aí você tira... Mas essa substituição é sistemática, todo jogo. Mas espera aí, só que é o seguinte... Aliás, tem alguma coisa no contrato do Pedrinho que ele não pode jogar 90 minutos? Não tem essa eu não analiso questão por aí. Eu só acho o seguinte, mas todo jogo ele é substituído. Só que o Pedrinho é um cara que estava cruzando a bola dentro da área, Frank. Eu sei, mas... Ele me bota um centroavante de área. Ele vai e tira o Pedrinho? Tem essa questão aí do Pedrinho aí com relação à condição dele. Não. Ele colocou o Roger. Quando saiu o Jadson, ele colocou o Roger. Ele já colocou o Roger. O Casim é assim, a gente já sabe que esse é o Casim. Aí você tem lá o Matheus, que é o outro jogador que veio lá do Vasco. Não, Potiguar. Do ABC, do ABC de Natal. Matheus Matias. Que aliás mandou um abraço pro Diogo Oliveira, parceirão que é o empresário dele, o Doco. E assim, quer dizer, o que poderia acontecer com esse Matheus? Poderia acontecer alguma coisa. Porque com o Casim a gente sabe que não acontece nada. A gente sabe que não acontece nada. O problema do Casim é que ele não tem nem... Vai falar, não tem ritmo de jogo, não tem nada. Você não sabe, o cara parece que não sabe se movimentar dentro do campo. E olha que eu fiquei preocupado ontem, na hora que entrou o Casim, eu falei, vai que ele marca um gol, vão deixar ele no time. Melhor ele ter jogado o que ele jogou. O Matheus Matias, que pelo ABC marcou, se não me engano, 17 gols em poucos meses. Aí leva o cara... mas aí jogando contra o Alecrim, né? Não, mas não importa. Mas a gente só vai saber se ele vai ser assim, tá se ele jogar. Tá cheio de casos assim que o cara aparece do nada. Precisa jogar pra gente saber. Mas primeiro ele mas o Casim não faz gol nem no ele Alecrim. a uma série de especial aí de preparação, porque o menino não tinha nem estrutura para... Eu vejo assim, desculpa. Eu derrubo essa tese. Porque a partir do momento que você vai para o banco, esquece. A partir do momento que você vai para o banco, você está apto para jogar. Carreiras, ele ficou 1 mês fazendo essa preparação antes de ir para o banco. Ele não chegou e foi. Então, mas ele já está no banco agora faz umas 5, 6 partidas. É isso que eu estou falando. Não, então, agora sim, Carreiras. O que eu estou falando é assim, desde a chegada, entendeu? Que não é um menino que está aí desde Então, poderia ter uma opção, cara, que é 2 caras grandes, que ele é grande. Ele é bem grande, inclusive. Você teria ali uma opção agora, coloca o Casim. Então, quer dizer, que a gente já sabe o que é o Casim. Então... Luciano, você acha que o Jadson pode fazer uma falta tremenda aí no clássico contra o Santos? Porque o Jadson, a informação é a seguinte, o Jadson foi submetido a exames nesta segunda-feira e já iniciou o tratamento. Só que assim, os exames conclusivos, para ter um diagnóstico, os médicos do Corinthians só terão na terça-feira, por volta da hora do almoço. Então, assim, muito difícil, por aquilo que a gente conhece, né, de futebol, ter o aproveitamento do Jadson no clássico contra o Corinthians. Já pode emendar a ausência do Jadson e a possível volta do Romero. Eu acho que aí é o lado positivo. A volta do Romero, ele tá numa fase boa, ele tem uma áurea boa, ele gosta de jogar principalmente em Itaquera.
O Jadson acho que tem substitutos para ele no meio de campo. O que me preocupa mais é a falta de um atacante um pouco mais forte, que com a volta do Romero o time ganha um pouquinho mais em ofensividade, em agressividade. E a lateral direita que precisa ser resolvida urgentemente. O Mantuan não dá. Eu acho que ele tem que ser emprestado para o Osasco, para o Bragantino. No Corinthians hoje não dá. Tá jogando fora de posição também, né? Tá, mas não interessa. Não, sim, Desculpa. o Paulo Mas ele está Roberto, comprometendo. O Paulo Roberto, ano passado, retrasado, jogou como lateral direito improvisado e foi bem também, é uma opção. Então, mas é melhor ter uma pessoa assim do que o Mantuan. Eu acho que ele não está preparado. Aquele jogo contra o Internacional ficou muito claro isso. Ele teve uma falha que eu achei que a falha foi muito dele, mas também foi do Walter, que saiu de uma maneira que eu não entendi também, não gritou, não falou nada, saiu atrapalhado. A falha não foi só dele. E ficou transtornado, que parecia que o time tinha... Eu me lembrei quando o Corinthians foi rebaixado contra o Grêmio lá no Sul, que saiu todo mundo chorando. Pra quê? Segunda rodada, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, não era pra tanto. Então, acho que já provou que não tem condições. Não é para acabar a carreira do menino, mas... Não, mas é justamente esse o ponto, Gozzi. Se ele saca o Mantuan da equipe titular nesses jogos subsequentes aí ao Internacional, ele não pode queimar o menino? Com o lateral esquerdo que veio do Atlético Paranaense. Não, anterior ao... Anterior ao Cid O Marquinhos Capixaba. Ele fez o mesmo. O cara não tá vindo bem, ele sacou do time. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Corinthians não é instituição filantrópica, irmão. Eu quero que ele vá jogar no Corinthians se ele tiver mérito. Ele não tem mérito. Ele quase afundou o Corinthians na semifinal do Paulista, tá? Ele quase afundou, porque o primeiro gol lá contra o São Paulo, que a gente perdeu, de quem foi a cagada? Eu só não entendi o agente. Hã? O agente. Agente? Você jogou? Não, ele é torcedorista, ele não é comentarista, entendeu? Lógico, ele tá falando... deixa bem claro isso daí, cara. Lógico. Mas agora, ô Carreiras... Vocês lembram desse jogo contra o São Paulo? Deixa eu manter o debate aqui contigo. Ó. E com vocês, óbvio. O Corinthians não é instituição de caridade, só que o Mantuan, ele é um ativo do clube, certo? Você não pode também queimar o jogador, jogar ele no banco de reservas, ele perde completamente o moral, fica lá esquecido e aí você não tem condição nem de... Acho que jogar no banco não é acabar com a carreira. O Casim tá no banco. Não é acabar com a carreira, é como a situação é conduzida, entendeu? Frank, o Corinthians não tem essa. Não tem. Sabe por que eu estou te falando isso? O Corinthians foi lá e pagou. Quanto que ele pagou no Marquinhos, no Juninho Capixaba? Não faço a menor ideia. Não lembro, mas não foi barato. 6 milhões de reais. Foi lá e cacifou o jogador, certo? Sim. Colocou ele 2 jogos, viu que falou o quê? Não está preparado. Foi lá no Atlético Paranaense, agiu rápido e trouxe um outro jogador. E ele está no banco, o Capixaba. Você entendeu? O que eu não me conformo é por que não estão fazendo isso. Para entender o potencial do time do Corinthians, que foi campeão em 2015, a gente tem hoje um dos melhores laterais do futebol brasileiro, era a reserva daquele time, o Edilson. O Edilson do Cruzeiro era a reserva do Fagner. Olha a situação, olha a diferença de nível. Então, está na hora do Corinthians colocar alguém, efetivamente, que vá... Porque o Mantuan, ele não é bom para defender, ele não é bom para atacar, ele é razoável, tá? Ele é razoável na saída de bola. Razoável. Agora, a referência é o Fagner. E o Corinthians perde demais. Por exemplo, o Pedrinho. O Pedrinho não está jogando metade do que ele pode jogar porque está sem o Fagner. Quando o Fagner voltar, o Pedrinho vai se transformar num outro jogador. Agora, aquela triangulação que ele faz com o Fagner e o Jadson, o Pedrinho pelo setor esquerdo, que hoje não existe. Hoje não existe, porque se ele der no Mantuan, a bola não volta. Não volta. E a questão... Isso faz falta para uma equipe. A questão toda, justamente, eu acompanho o jogo contra o América, bem pertinho ali onde a gente fica, né, e o Corinthians estava naquele momento do primeiro tempo atacando ali no sentido do gol que eu estava. E a gente vê a limitação do Mantuan, a gente sente a limitação dele. Agora, no caso, onde é a maior deficiência dele? Posicionamento da bola aérea. Esse é o pior. E aí está afundando, entendeu? Está afundando. Se a gente for ver, já foram 6 falhas do Mantuan. E até quando vamos ter que aguentar o cara? Agora ficar com esse papinho assim, ó, de não queimar. Isso é papo de palmeirense. Palmeirense que gosta desse tipo de coisa, Frank.
Falando bem sincero. O palmeirense que tá louco, deixa o cara lá. Falando bem sincero, é uma forma de você analisar a situação, certo? Sim, Frank. Uma coisa é você analisar um jogador que você contratou, que veio de fora, que você já fez um investimento. Outra coisa é você colocar um menino da base para jogar, o menino cometer uma sucessão de erros e depois você sacar e falar, pô, esse menino aí já não serve. Aí você não consegue negociar o cara com ninguém, entendeu? Não consegue deixa eu explicar. repassar para time nenhum. Aí você vê algum futuro... Peraí, deixa eu terminar. Depois você debate, depois você complementa, pô. Agora você faz o seu comentário. Aí você quer comentar em cima do meu comentário também? Eu não posso nem terminar o raciocínio. Aí você tem um jogador que tem um potencial para uma venda futura. Mesmo que não seja para um grande mercado europeu, mas pelo menos para você ganhar uma graninha um pouquinho maior, aí você vai ter que no ano seguinte ficar emprestando aqui para os times do interior de São Paulo para ganhar quilometragem, para ver se você consegue fazer uma venda maior mais à frente. Efeito Romero, Frank. Efeito Romero. Eu jamais ia falar, na minha vida, imaginar que o Romero seria imprescindível para o Corinthians. Eu falei aqui tantas vezes aqui que eu queria matar esse Paraguai lazarento. Verdade. Queria. Não fala isso porque ele magoa. Hã? Ele magoa, ele é sensível, ele magoa. Quem? O Romero. Romero! Você tá achando que o Romero é Felipe Melo? Se liga, Não, mano. ele é sensível, ele magoa. Ele que veio a público falar que ele se sente insultado, perseguido e etc., mal recepcionado aqui no Brasil. Mas isso existe mesmo, infelizmente. E você falando desse jeito, ele vai magoar mais ainda. Não nada. Agora, ele se tornou, eu chamo isso, talvez os caras deram tanta chance para ele acertar que ele acertou. Agora, no caso do Mantuan, na boa, tá tendo que fazer o cara jogar de lateral, coisa que ele não é. Então, não sei, e até onde ele vai continuar errando? Só que os erros, ele é azarado. Eu acho que ele, além de tudo, ele é azarado, isso. Porque os erros dele só representam pontos. E aí? Porque o Romero, ele errava o gol na cara, aí o Jô ia lá e fazia outro gol, aí estava tudo resolvido. Né? Aí o time vencia por 1-0, que era a goleada do Corinthians. Então ele ia errando, mas ele de repente dava um toque pro Jô, o Jô marcava o gol. Agora o Mantuan não, ele erra, o time toma gol. Não dá. Agora, Loss, você tem que ter mais sensibilidade. Corinthians não é o time lá que você estava acostumado. Olha, como é clássico no meio de semana, quarta-feira, 9 da noite, na Arena de Itaquera, merece palpite com pitacos táticos. Goze, para você, como é que vai ser esse clássico aí? Um palpite no finalzinho do comentário. São dois times que estão precisando vencer para salvar o pescoço do técnico. No Santos, se ele não vence o Vitória, não precisava ser de goleada. Se ele não vence... O Loz não está balançando, não. Será? Será? Não, certeza. Esquece, para. Vamos ver se ele sem 6 titular, como é que você vai mandar o técnico embora sem 6 titular, cara? A torcida não quer saber, não. Cara. A torcida não quer saber. Mas o Corinthians não está mal no campeonato. Não está mal. O Corinthians é atual campeão paulista, o Corinthians é atual campeão brasileiro. Então existe, vamos dizer assim, um conforto de título da torcida. A cobrança vai ser no jogo contra o Colo-Colo, que eles vão gritar quarta-feira. A cobrança maior é pro lado do Santos. O Jair Ventura, se perder pro Corinthians, jogo, dependendo de como perder, pode ser que perca o emprego. Aí eu posso até te falar que pode ser que aconteça isso, entendeu? Mas eu acho que vai ser um jogo para empate, viu, Frank? E para você, Luciano? O Carreiras não precisa, que a gente já sabe. Olha, eu acho que vai ser um jogo difícil, eu acho que o Jair Ventura está pressionado no Santos, não está à vontade, acho que não está à vontade. O que aconteceu lá no final de semana, até a vitória, que fique bem claro que o Santos venceu o Vitória, porque o Vitória é um time ruim. Não é que venceu o Vitória porque o pessoal invadiu, quis bater em jogador lá no centro de treinamento, porque não foi por causa disso, não. Agora, o Corinthians está na hora de dar uma resposta. Não imagino uma grande vitória, mas acho que passa pelo Santos. Até pelo momento, né? O Santos vai entrar muito nervoso, acho que o Corinthians ganha. 3-0. Olha, acho que 2-0, acho que 2-0. Legal, 3-0. Não perguntei, não 3-0. Não perguntei. Aliás, um gol de bicicleta, serão 2 gols. Um de bicicleta do Mantuan e um do Casim da intermediária. E vai levantar a camisa e vai estar, carreira é para você. Você já foi para a Rússia, já está na Rússia. Um de bicicleta do Mantuan e outro de triciclo do Casim. Não, agora bonito. Você vê como o programa é estruturado, é pensado, ele respeita uma pauta que é pré-estabelecida por volta das 4 da tarde, para a gente fazer a transição legal de Corinthians e Santos. Carreiras, o comentário final desse bloco Corinthians, falando do clássico, e o seu palpite, aquele 3-0 que você falou, você inventa outro agora. Não, 3-0, eu acho. O Santos não vem bem, o Santos está na zona de classificação, namorando, né, a zona do rebaixamento. O time do Santos não é aquele timaço. E vou falar mais, o Santos mandou aquele Serginho que está lá na América, joga muito... Disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André.
joga muito mais bola do que o Lucas Lima umas 10 Não, vezes. o meia que o Santos não tem, Tá lá. tá lá no América, Aliás, deu um fazendo trabalho. gols. Ontem fez 2 gols, fez né? 2 gols, na vitória sobre o Atlético Paranaense de virada por 3-1. Mas assim, contra o América... você vai falar do Corinthians contra o América, né? O América deu um trabalho danado pro Corinthians. O América é organizado. Isso. E isso dificulta muito. Não é time que dá enfrenta o pontapé. América. Não é time que dá pontapé. Não Apesar jogou do Leandro bola. Donizete lá. Hã? Apesar do Leandro Donizete. Mas aí foi bate um fato muito. isolado, mas Sim. contra o Não, Corinthians não... No primeiro jogo da Copa do Brasil, Palmeiras e América, teve uma disputa de bola entre Felipe Melo e Leandro Donizete. Nossa. Aí o Seguradora ficou na expectativa. pessoal do Facão. marketing do América Mineiro teve uma sacada fenomenal, que foi a seguinte: eles tuitaram naquele momento assim, dividida no meio-campo entre Leandro Donizete e Felipe Melo. Todos no estádio passam bem. Foi um negócio, eu achei demais isso, cara. Incorporar essas coisas, né? É bem legal. Agora, falando do Santos, informações aí para a próxima quarta-feira, o Santos pode ter o Bruno Henrique, que aí sim seria um bom reforço, né? Tem esse problema aí de volta, joga 10 minutos e lesiona. Machuca, No jogo contra azarado, o Cruzeiro, né? ele entrou para jogar 20 minutos, trombou lá com a trave, teve um trauma na bacia. E aí ficou fora já deste jogo contra o Vitória. Ainda bem que o Santos não precisou dele para chegar aos 3 pontos. Ele precisa Mas de uma pode ser um oração, bom né? reforço aí contra o Corinthians, porque é um jogador que tem qualidade, né? Costumo dizer que da gestão anterior, a gestão do Laor, meu Deus do céu, não do Laor, que Deus o tenha, do Modesto, foi a melhor contratação da gestão do Modesto Roma Júnior. Foi também a mais cara, né? O maior investimento, mas foi o investimento correto com relação àqueles jogadores que foram revelados lá pelo Goiás, no caso ele e o Eric, eu gosto. Eu acho Sim. que vai ser, E outra, se tiver condição ou de sair jogando ou de entrar meio o tempo, Rodrigo ele pode fazer uma tá diferença. aí pro deitando e Santos. rolando, joga justamente ali naquela posição do Mantuan. Se o cara não estiver preparado, ele vai deitar e rolar ali. É aqui, ó, a família Agora, Viganó nossa, assistindo a começou a gente. rezar já. Família Viganó assistindo a gente. O Victor Viganó, né, Abraço tá pra aqui todos. assistindo também, junto com o papai Maurício, né, com a mamãe. E tá falando aqui, o Mantuan se acha craque, falta humildade. Sinto um pouco também disso. Não, se faltasse humildade, ele não teria tido aquela reação depois da falha contra o Internacional. Você diz de chorar? É claro. Os óbvio. humildes de também choram. De sentir. Não choram não. Ah. O humilde faz lambança e fala que tá tudo bem. Os que não têm humildade, entendeu? Os que acham que são mais realistas que o rei, eles fazem lambança e saem dizendo Aqueles que que tá não tudo têm bem. humildade, eles vão e dizem que a culpa é do árbitro. É isso, mais ou menos assim, né? Encerra Não. o campeonato. Outro olharia ali pro Jesus Walter e amado. fala: o que você está fazendo aqui? A culpa foi sua. Hã? Ó, o Antônio Cedenho tá mandando aqui, ó, fala pro Frank que daquele timão do Palmeiras ele está esquecendo José Aparecido, em 1993. Doutor Cedenho, para o senhor eu tenho só um closezinho aqui, por favor, Cedenho. para mandar um recado para o doutor Cedenho. Aí, Cedenho, tá Doutor sacaneando. Cedenho, para o senhor eu tenho... Cadê o close, gente? Aqui, ali, Fecha aquela lá. Eu sei, estou esperando fechar aqui. Isso, valeu, obrigado. Para o doutor Cedenho eu tenho só uma coisa para falar. Ao senhor, doutor Cedenho, vou falar aqui a mais pura verdade. Ao senhor os meus respeitos, o meu grande abraço e estou esperando sua visita lá na Paulista. Gosto demais. Tá certo, isso aí mesmo. Aliás, esteve aqui com a gente, foi bacana. Foi bem. Carreiras, para você, o Santos, com todos esses problemas, como é que chega para o Clássico? Sem esse negócio de partidarismo aí, sem esse negócio de comentar pensando no Corinthians. Olha, o Santos, todas as vezes Globalmente. que ele incomodou o Corinthians, foi quando ele estava no momento de auge. Ele vinha forte, ele vinha bem, entendeu? E todas as vezes que o Santos não estava nessa situação, ele nunca foi páreo para o Corinthians. Para ele ganhar do Corinthians, olha, aquele timão do Neymar lá, ganhou uma vez, as outras saiu da Libertadores, você tomou entubada. Então, e olha que timão que era. Então, assim, não vai ser esse time do jeito que está do Santos, tá? Agora que vai ganhar do Corinthians, mesmo o Corinthians com praticamente o time reserva, que o que o pessoal está esquecendo de falar do Corinthians é isso. O Corinthians praticamente é um time reserva que está em campo, tá? Então não sei a quantidade de desfalques. O Corinthians, torcedor corintiano, a minha opinião o técnico Osmar Loz não está correndo risco nenhum. O Corinthians deve ficar flutuando aí, tá? Entre terceiro e nono até a virada do ano. Até a virada da Copa do Mundo. Copa do Mundo, todo mundo recuperado, time completo, bonitinho. Aí nós vamos disputar outro campeonato. Essa é a história que vai acontecer. Agora, não precisa de muito time não para ganhar do Santos. Desculpa.
Viu, o flutuador? Só para dizer que você começou a falar do Santos, mas terminou fazendo análise do Corinthians. Eu tô falando de Corinthians e Santos. Não, você falou só do Corinthians aí no finalzinho, tudo bem, a gente entendeu. Eu a gente entendeu a sua necessidade. Mas eu te falei, é simples do Santos. Resposta, 5 minutos, 30 segundos falando da pergunta, 4 minutos e meio falando do Corinthians. Você sabe que esse é o estilo Malufez, né, Luciano, estilo Malufez. Esse problema de elenco, a gente sabe que o Santos tem também, né? Infelizmente, assim, o Jair trabalha com essa limitação de não ter tantos elementos para poder colocar, acho que em Santos, colocar o time do Santos talvez em campo do jeito que ele gostaria, né? Com virtudes que ele gostaria. O único jogador que ele expressou assim o desejo de treinar, de trabalhar, era o Bruno Henrique, né? Quando ele chegou, eu trabalhava lá no Botafogo, queria tanto trabalhar com o Bruno Henrique, e ele quase não tem o Bruno Henrique à disposição. Então, assim, essa limitação de elenco acho que é o problema mais grave do Santos, né? Eu acho que é o problema mais grave, mas o que deixa o torcedor mais incomodado, o torcedor que acompanha o Santos no dia a dia, alguns amigos, alguns colegas de imprensa, é a falta de criatividade e, às vezes, a falta de comprometimento do Gabriel. Tanto é que ele foi um dos jogadores mais criticados pela imprensa, pela torcida, enfim. Chegou muito badalado, é um jogador que estava no futebol europeu, que tinha um vínculo com a equipe do Santos, que ganha um salário muito alto e isso não tem jeito, isso o pessoal cobra mesmo. E aí quando a bola rola, ele não rende. Por conta disso, o torcedor do Santos está bem descontente. Eu acho que vai ter ainda mais problemas ao longo da competição. O elenco vai ter que ser esse mesmo. Entra uma peça aqui, sai outra peça ali, mas vai ser nessa média, não vai ter grandes nomes chegando no Santos. Agora, o Bruno Henrique também... Assim, é um atleta que tem qualidade técnica, mas esse ano muito azarado, não é nenhuma sequência de contusões, ele tem contusões das mais diversas, uma hora no olho, uma hora na coxa, uma hora no joelho, assim, é um negócio complicadíssimo. Mas aí tem que ser feito um trabalho. Quem era assim? Hoje está nas seleções disputando a Copa do Mundo. Renato Augusto. Chegou no Corinthians assim, o Corinthians... Pegou, deu a mesma coisa, até o Pato também. Chegou judiado, o Corinthians acertou agora. Tá me lembrando o Pedrinho, na época que eu cobri o Palmeiras no dia a dia. O Joaquim Grava falava, o Podrinho. O Joaquim Grava falava, né? O Joaquim Grava falava, né, que o Renato Augusto tinha... Paura. Paura. Então, de disputar os lances. E você reparou que ontem, não sei se vocês acompanham... Ele teve tudo quanto é jeito de lesão, de tudo quanto é jeito. Acompanha a coletiva do Tite depois do jogo? Você viu ele falando sobre isso também? Não vi. Ele foi depois do jogo ou foi na matéria? Porque teve a pré-jogo também, né? Foi depois do jogo, eu vi também. Ele falando desse lance de contusão, de que o jogador fica com alertou, medo. O cara fica... Não foi não, ele disse na coletiva antes, no sábado, ele dizendo que... Porque o pessoal estava questionando, né? Inclusive o Danilo disse que o treino estava sendo pegado, o Fernandinho disse que o treino estava sendo pegado e perguntaram isso ao Tite. E aí ele deixou bem claro o seguinte, que eles têm que chegar forte, porque se ele começar a chegar tentando se poupar, a chance de se machucar é muito maior. Ele cria uma sequência da autoconfiança, do medo. O medo traz aquela coisa de você ter medo, você tira o pé, você não vai com vontade, você não cria autoconfiança. E aí vai, o cara é gênio. Porque o jogo é assim, gente, você replica aquilo que você faz no treino, entendeu? Alguns replicam bem, outros não. Agora, torcedor do Santos, se quiser sorrir mesmo, só tem uma alternativa, né, Carreiras? Joga contra o Jabaquara. Não, ir lá no Doutor do Povo. Só vai na clínica Doutor do Povo e o torcedor do Santos vai ficar lindão lá, né, o Frank? É isso aí. Vamos à mensagem dos nossos companheiros lá do Doutor do Povo. Boa noite, Carreiras. Tudo bem? Tudo bem também com todos que estão assistindo o Futebol Mais Debate. Olha só que notícia boa preparamos para vocês. Aqui no Centro Odontológico Doutor do Povo, você que está assistindo o programa, poderá ser presenteado ou presenteada. Que tal você ter uma remoção de tártaro com uma limpeza e deixar os seus dentes muito mais bonitos? Centro Odontológico Doutor do Povo, o Dr. Guilherme vai contar quais especialidades eles oferecem. Implantodontia, endodontia, ortodontia. Atendemos diversas especialidades na odontologia. Se você quer ter um sorriso mais bonito e a sua saúde bucal em dia, você precisa conhecer o Centro Odontológico Doutor do Povo, que conta com uma equipe especializada e o melhor, uma infraestrutura mais que completa. Atendimento diferenciado e o telefone e endereço você não pode deixar de anotar. Rua Coronel Fernando Prestes, 134, telefone doutor 4432 3545. Centro Odontológico Doutor do Povo.
Frank, deixar ficar com um sorriso bonitão, é só ir lá na clínica do Doutor do Povo. Ô, irmão, mas é o seguinte, agora quem vai sorrir pra caramba é o nosso telespectador, né? É o vencedor, né? Porque quem perder vai chorar, né? E olha assim, então muita gente vai sorrir porque tem prêmio aqui a dar com pau. Pra vocês terem uma ideia, faltam 47 minutos para terminar o programa, aí a gente vai começar o sorteio. 47. A gente vai começar o sorteio agora, que é para dar tempo. O senhor tem no pique, como diria o Avalone, vai 2 minutos. Vamos lá então? Vamos lá. Vai lá. Pode ir então lá. Vamos começar com um jantar para 2 pessoas lá no restaurante Sete Mares. Um abraço pro Simon, o rei dos Sete Mares. E é bom, hein? O camarão de lá. Aqui, ó, vamos lá pro meio, vamos lá pro meio. Vai levando então o jantar lá no Rei dos Sete Mares, a Tabata Matilde, que mandou um grande abraço aqui, ela é do Jardim ABC em Diadema. Parabéns, Tabata. Família, ó, vovô Simon, todo felizão, virou vovô, tá feliz da vida. Jantar, mais um corintiano pro banco. Jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, pintando agora para esse cidadão aqui, ó. Danielzão, nosso querido Daniel, São Paulino. Aliás, está devendo uma visita aqui, viu, Daniel? Olha, mais uma mulher aqui participando do Futebol Mais Debate. Obrigado, viu, pela audiência feminina. Norma Bonifácio de Almeida Souza. Ela é do Parque Erasmo Assunção, aqui em Santo André. Diz que o programa está muito bom. Obrigado, viu, Norma? Rodízio da Pizzaria Trípoli, o pessoal que vai lá no Gugu. Alô, Gugu, estamos chegando, Gugu. Separa a mesa aí, hein? Mesa 32. Tem mesa exclusiva lá? Claro. Que fases, hein? Mesa da TV Mais. Vamos lá embaixo lá. Olha, volta esse aqui, Carreiras, para o sorteio, por favor. Ó, tem que dobrar, que senão o pessoal vai achar, ó. Atenção, então. Rodízio da Trípoli para o Carlos Alberto Antônio. Ele é da Vila Floresta, aqui em Santo André. Carlão, grande abraço para você. Tem prêmio aí para ti. Mas, ó. Lembrando, pessoal, que no sorteio só participa um e-mail, tá? Tipo, não adianta mandar 32 e-mails, entendeu? Seu nome apareceu lá uma vez no sistema, ele vem uma vez. Se quiser mandar 32 colocações, pode, só não pode concorrer 32 vezes. Só não vai concorrer, agora, porque aqui, senão eu quebro. Aí eu vou chamar Tilibra. Qual que é o prêmio agora aí, pessoal? Tá aqui, ó. Um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Vai para... Oi, Carlos Carreiras. Meu nome é Daniela, tenho apenas 7 anos e não entendo nada de futebol. Mas meu pai quer que eu ganhe. Então meu pai quer que eu mande um e-mail para ganhar um prêmio. Aí, Dani. Que bacana. Ó, Dani. A audiência da molecada. Seu pai tá te devendo essa, porque você acaba de ganhar pro papaizão. Depois o papai manda o nome aí, vem retirar e tudo. Traz a Daniela para conhecer a TV Mais ABC, tá bom? Daniela Regina de Santo André. Querida Dani, ó, você ganhou pro papai o kit, então, de alinhamento e balanceamento, certo? Da DQ Auto Center. Daniela de Santo Agora André. vem o super prêmio de hoje, hein? Olha aí, esse é o kit de profilaxia do Centro Odontológico Doutor do Povo. Vamos ver quem é que vai dar uma ajustada no sorriso. Alô, Caio Sérgio Mauri. Isso aí. Caio, aqui não diz de que cidade que ele é, mas o Caião, Caio Sérgio Mauri, ganhou o kit de profilaxia lá do Centro Odontológico Doutor do Povo. Mas tem mais ainda, agora é um kit de profilaxia, mais um de clareamento. Esse é sensacional, hein, pessoal? Vamos buscar lá embaixo. Esse aí é pra ficar com a dentadura igual do Máscara. Você fica, você caiu, você volta. Né? Fica com um sorriso igual do Máscara. Vamos lá, o kit de profilaxia do Centro Doutor do Povo, mais o kit de clareamento vai ficar com aquele sorrisão maneiro. Ademir Toledo Pisa. Aí, o grande Ademir, aí. Aí, da Vila Guiomar, aqui em Santo André. Valeu, Ademir. Prêmio para você, então. Você sabe que o Ademir tem uma característica interessante. Ele é banguela. Ele não sorri. Agora vai sorrir. Brincadeira, e agora tem viu, uma cesta de produtos de limpeza da Rianzi Suprimentos para o nosso telespectador. Você viu que mulherada, hein? Mulherada agora, assim, ó, na torcida, né? Para levar. Boa noite. Eu ia falar que é o Gabriel Jesus ou o Firmino, que foi o que ele escreveu aqui, mas não. É o Renato de São Bernardo do Campo. Ó, ele até mandou aqui. E os namorados chegando. Vai fazer uma média, hein? Ele mandou até pelo celular dele, cara. Ó, Renatão, você de São Bernardo aí vai fazer uma média com a mulher, dar uma cesta de limpeza pra ela, hein? Vai presentear quem você quiser, a mamãe, a namorada, a esposa.
Ou você Agora mesmo, nós vai lá e temos limpa. um almoço para 2 pessoas lá no restaurante La Gábia, em São Bernardo, ali no Baeta Neves, né, o Carreiras? Exatamente, no Baetão. O Marcel Borges de Abreu de Diadema. Marcel, vai levar a patroa pro almoço lá no La Gábia então, hein? A almoção é seu aí. Agora, um jogo de cama da Politex. Isso aí para esse inverno que nós estamos agora, isso é Nosso querido fantástico. Nelson Ó, tem Benedito e a família, mandar um abração também lá para a família toda lá. Lá em Misturado, é corintiano, palmeirense e São Paulino. A família lá é democrática. Quem tá levando é o Rodolfo Poço. Alô, Rodolfo, final do telefone 8280, mandou um e-mail aqui pra gente. O jogo de cama da Politex é seu. E agora a camisa para a camisa Copa, da hein? Copa, oferecimento da Boutique Que Show. Que show. Lembrando que é uma camisa feminina. É feminina, mas aí se o homem vencer, ele dá de presente para namorado, para esposa, para mamãe, porque vale a pena também. E quem vai levar aí para presentear, no caso aí, a pessoa querida é o Vinícius Almeida de Souza, também do Parque Erasmo Assunção. Esse programa está muito bom, Vinicião. Você está levando a camisa da Que Show. Muito obrigado a todos os nossos parceiros por mais uma edição aqui do nosso Futebol Mais Debate, pelos prêmios oferecidos aos nossos telespectadores. Vamos aos destaques finais, né? Podemos abaixar a porta, né, patrão? Deixa eu falar, estou aqui recebendo aqui do meu Mas amigo... não faz esse sinal aí, não. José Luiz Mato, uma informação muito interessante. Relevante. O Tite tem condições de ser eleito um dos melhores técnicos da Copa. Claro. Mas, assim, quem será que é aquele cara, quem que é o técnico que você pode dizer assim, esse é o da Copa, quem é? O atual campeão também, né? O melhor não está na Copa, que é o técnico da Áustria. É isso mesmo. É o Franco Foda. Piada. Esse é o... Eu sabia. Não é isso aí? O nome do técnico, Franco Foda, o nome do cara. Foda. Meu irmão, até aí vai falar isso pro carioca. Imagina ele chega... Vai falar isso pro carioca que é foda. Olha aí. A cara do Franco. Pois é. Quando o Ari Toledo entra em campo, o negócio realmente fica legal. Isso. Ó, é o seguinte, em recurso, o TJD reduz a pena de Felipe Melo e amplia a de Cleison. Sabe o que é isso? Aquela decisão ainda do Campeonato Paulista, primeiro jogo. Julgamento realizado na tarde desta segunda, no Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Paulo, determinou novas penas para os 2 jogadores por causa da confusão no clássico disputado em Itaquera. Felipe Melo ficará mais 2 jogos fora da edição do próximo Campeonato Paulista, olha que notícia relevante, enquanto o Cleison foi punido por 8 partidas. Nossa. Aí é um pouquinho demais, né? Vou falar para você, como o Campeonato Paulista terminou, não está mais... Terminou assim. Aí eles querem mostrar... Aquele mérito lá da reclamação da diretoria do Palmeiras não querem julgar, mas como também precisa aparecer, aí inventa esse negócio aqui que não vai levar a lugar nenhum. Eu queria pedir desculpas a você que nos acompanhou até agora por ter lido esta notícia, tá bom? Ô Gozi, obrigado pela participação. Eu queria o seu destaque final aqui no encerramento desse nosso Futebol Mais Debate. Legal, meu destaque E vê final... se não fica brigando com Carreiras aí durante a semana. O destaque final fica para a seleção brasileira. O Esporte Mais, você vai acompanhar a Copa do Mundo aqui de segunda a sexta-feira. Também os times da região, então não perca todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo às 8 da noite. É o Roberto Cajuzinho. Que isso? Cabelo natural. Valeu, Gosto. Obrigado, meu querido, pela participação. Agora, as considerações finais do Luciano Luiz, a quem eu agradeço também a atenção, né, de atender o nosso convite, de prontamente estar aqui conosco, desejar a você uma boa viagem, uma boa cobertura e boa sorte, que a gente sabe que vai ser bastante corrido, mas, é claro, um evento como esse, o jornalismo sempre em primeiro lugar, com a qualidade de sempre. Luciano, boa sorte, boa viagem e parabéns aí pela iniciativa de trazer a Copa do Mundo para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta aqui do ABC. Eu reforço também, viu? Obrigado, Carreiras, Frank, Roberto, enfim, os amigos. Quero mandar um grande abraço a todos os companheiros da Rede Nacional de Notícias, da TV ABC Repórter, da mídia, né, do ABC de maneira geral, TV Grande ABC, enfim, todos que nos acompanham. O teu programa, que horário que é na TV Grande ABC? O programa é meio-dia 1, né, de segunda a sexta. Para São Caetano. Para São Caetano, né? Eu acho que é um desafio.
estou indo viver essa experiência de uma quarta Copa do Mundo. Acho que é uma Copa diferente, uma Copa com desafios, uma Copa onde o mundo apresenta não só o futebol, né, portanto, tantos problemas políticos, o próprio cenário, né, da Rússia é bastante complicado, mas acho que vai ser enriquecedor. A gente que vive o esporte diariamente, transmitir uma Copa, acompanhar uma Copa, é quase que, eu brinco com os colegas, que para o jornalista esportivo a Copa do Mundo acaba sendo uma pós-graduação, né, aquilo que o credencia. Então vai ser muito bacana, quero agradecer de estar aqui, é uma casa que eu fico muito à vontade de fazer parte, de vir visitar e, enfim, deixar um grande abraço a todos, que o Brasil continue fazendo esse trabalho, mas que siga um pouquinho mais agressivo, pelo menos na minha visão, mas vai ser uma grande experiência. Obrigado a todos aí. Mandar um abraço. Posso mandar 2 abracinhos só especiais? 200. A esposa, né, que está em casa, Gisele Mendo, acompanhando, e meu filhote, Paulo Vitor, também, que está acompanhando aqui ligadinho com vocês. Aí, PVzinho, grande abraço para você, meu garoto. Bom, é isso, gente. E assim nós encerramos o nosso futebol. Não, brincadeira. Pode fazer seu destaque final também, cara. Quem aperta o botão sou eu. Você ia dar tchau e ele ia ficar aqui. Aqui você não aperta botão nenhum. Não, ideia não. Bom, pessoal, boa noite a todos. Luciano, boa sorte lá na Rússia. Fala que você estudou, fui expulso. Falou, malandrão. Boa sorte você lá na Rússia, faça um grande trabalho lá, aproveite bastante, porque queira ou não também acaba sendo um momento de descontração, né? Porque é bem bacana uma Copa do Mundo, é uma Copa do Mundo, onde vai ser, eu acho que vai ser uma Copa muito diferente, uma Copa que vai dar, eu acho que vai ser do brilhantismo ao medo, né? Você, em determinados momentos, exatamente assim. Vai acontecer isso, vai ser aqueles lugares maravilhosos e você, de repente, você não sabe o pavor que pode estar passando. Infelizmente, existe isso. A saída dos Estados Unidos da Copa, para mim, foi realmente muito estranha. Eu analiso isso como um fato, muito esquisito, tá? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Graças a Deus, o esporte é um pouco protegido aí, as pessoas entendem que o esporte é uma coisa de união dos povos, né? Então, vai com Deus, né? Faça um grande trabalho. E assim, vamos lá, semana que vem estamos aqui falando de novo de Futebol Mais Debate, né? Falando do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo e Santos, né? Na verdade, falando do Corinthians, falando do Palmeiras, São Paulo, Santos, né? Tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Na semana que vem tem mais Futebol Mais Corinthians, né? Não come, não sacaneia, vai. Se ganhar, né? Se perder, sacaneia. Não, aliás, o Corinthians entrou numa fria aí, Carille foi embora, andou perdendo uns jogos e ele faltou 2 semanas, né? Aí quando falou contra o Flamengo e tal, perdeu também. Ficar 3 semanas fora vai ficar mal para mim também, então vou chegar lá. Então, assim, obrigado a toda a nossa equipe de produção, de retaguarda. Obrigado. Rapaziada, valeu, Luquinha. Rapaziada da nossa técnica aí também, pessoal do Switch, grande abraço a todos. Aliás, lembrando, né? Nossa equipe sempre trabalhando para fazer um programa legal. Lucas Serra quase não trabalha hoje, porque ficou na Paulista ontem o dia inteiro. Né? Mas mas isso faz aí, parte, né? Mas é isso aí, não tem problema, tá valendo também, a gente respeita todo mundo e é assim que tem que ser, tá certo? Um grande abraço também para os nossos amigos, o Marcelo Madeira, que esteve aqui com a gente semana passada. Muito bacana. O Celcinho, que é auxiliar dele do vôlei. Pô, a nossa entrevista aqui com ele na semana passada repercutiu muito junto à comunidade do vôlei aqui. Teve uma série de compartilhamentos aí. Já rendeu para ele, que eu sei. E assim, rendeu bacana também. Um abraço para o Fábio Denadai, que na semana passada mandou mensagem, mas acabou não chegando aqui para mim, então hoje eu quero deixar esse abraço aí. Mandar um abraço para o Guga Mendonça, Marcelo Santoro. Também. Gugão, gente boa. O Marcelo está embarcando também para... Não, já está lá, já. Para a Rússia, está vivendo... Marcelão está lá, assessor do Marquinhos, o cara está ruim. Está numa boa também, merece, fez um trabalho aí nos últimos anos fantástico, não só com o Marquinhos, mas com o Marquinhos, mas com os atletas dele, então também... Foi assessor de imprensa de São Caetano durante um bom tempo. Não, mas isso, cria da TV+, hein? Na verdade, assim, as crias da TV+, se dão sempre muito bem, mas só que não pode ter o cabelo caju. Se for natural, pode. Deixa eu terminar o programa aqui, pessoal, só um momentinho aí. Todo esse pessoal trabalhando assim com muita responsabilidade e quando a gente trabalha com correção, as coisas acontecem, então sucesso para todo mundo e quem trabalha pode ter certeza que não é sorte, não é nada não. Deus ajuda muito, tá bom? Semana que vem a gente se fala mais uma vez. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.